Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 771, Ouroboros 2. De volta ao Instituto de Pesquisa, Sada Inteligência Artificial e Turo Inteligência Artificial trabalharam incansavelmente para consertar a máquina do tempo. Suas formas de inteligência artificial nunca precisavam de descanso, nunca desaceleravam. Naoki, no entanto, estava enrolado em uma pequena cama de solteiro, Koraidon aninhado ao seu lado. Enquanto ele flutuava entre pensamentos, as memórias o levaram de volta 9 anos. Para quando ele chegou a este mundo e viveu com Ciclizar naquela cabana caindo aos pedaços. Naquela época, ele não tinha nada. Sem dinheiro. Sem casa. Apenas Ciclizar. Eles cozinhavam as refeições mais simples juntos e riam como se fosse um banquete. À noite, Ciclizar, tímido do frio, se aninhava perto dele para se aquecer. De dia, eles trabalhavam lado a lado, cuidando dos campos, consertando cercas, fazendo do pasto seu lar. À noite, eles se enrolavam nos braços um do outro, a exaustão suavizada pela companhia. O peito de Naoki se apertou com a memória. Ele olhou para o dragão escarlate ao lado dele agora e sussurrou, quase incrédulo. Você é realmente o meu Ciclizar? Raal. Koraidon assentiu gentilmente, roçando em Naoki assim como fazia quando era pequeno. Naoki acariciou sua cabeça, sua voz tremendo. Como você ficou assim? Koraidon balançou a cabeça lentamente. Raal. Ele não sabia. Quando acordou já estava assim. Mas ele se lembrava de uma coisa. Muito tempo atrás, ele havia comido um prato especial que Naoki havia feito. Naquela época, com inveja da força de Koraidon, ele secretamente desejou se tornar exatamente como ele. Um prato de desejo. Naoki murmurou, seu coração se contorcendo. Ciclizar sempre esteve ansiando pelo poder de Koraidon? O que aconteceu com você depois que você caiu na máquina do tempo? Naoki insistiu, desesperado para saber. Como você voltou através de 9 anos de tempo? Raal. Koraidon pensou por um longo momento antes de recontar tudo, as tocas que cavou para escapar do perigo, a longa busca solitária, as batalhas intermináveis, os estranhos cristais brilhantes da Área Zero, e o pequeno Pokémon tartaruga que lhe emprestou sua força. As pequenas tartarugas. Terapagos? Os olhos de Naoki se arregalaram. A própria máquina do tempo havia sido alimentada por energia terapagos. Sua energia terastal poderia realmente dobrar o espaço e o tempo? Naoki ficou quieto, seus pensamentos acelerados. Então seus olhos suavizaram, e ele perguntou, quase implorando, por que você não me contou tudo isso? Koraidon abaixou a cabeça como um filhote culpado. Raal. Ele tinha visto como a história mudava quando o passado era alterado. O incidente de Arceus, o incidente de Victini. Ele havia planejado dar ao seu eu passado a chance de ficar com Naoki, de permanecer calmamente ao seu lado até o momento em que tudo seria revelado. Ele só queria mais um dia com ele. Depois de procurar por dezenas de milhares de anos, sentindo sua falta a cada batida do coração, um dia parecia um milagre. Mas as coisas haviam espiralado de forma diferente. O coração de Naoki doeu. Mesmo agora, Koraidon, antes de Ciclizar, era o mesmo anjinho bondoso. E isso apenas aprofundou sua culpa. Se ele tivesse sido mais cauteloso, nada disso teria acontecido. Ele encostou a testa nas escamas de Koraidon, incapaz de encontrar palavras. Sentindo sua dor, Koraidon ofereceu um Raal. Desajeitado, mas caloroso. Ele não o culpava. Nem antes. Nem agora. Nunca. Ele amava Naoki profundamente, e não importa a forma que tivesse assumido, fosse Ciclizar, fosse Koraidon, ele não queria nada mais do que ficar ao lado dele para sempre. O coração de Naoki doeu ainda mais profundamente. Essa era a essência dos Pokémon. Eles dariam tudo por seus treinadores, ficando ao lado deles através de qualquer dificuldade. Não importa que mudanças viessem, eles nunca abandonariam aqueles que amavam. Como alguém poderia não valorizar criaturas tão puras e abnegadas? Me desculpe. Sinto muito, Ciclizar. Logo depois, um número sem precedentes de Pokémon Paradoxo começou a aparecer em toda Paldea, atacando Pokémon selvagens e até mesmo cidades próximas. O incidente abalou toda a região. Felizmente, Naoki agiu rapidamente. Com Palmote e Dragonite lutando ao seu lado, e com Geeta e a Liga de Paldea mobilizando reforços. Os Pokémon descontrolados foram gradualmente subjugados e levados de volta para a Área Zero. Em apenas 2 semanas, a maioria dos Pokémon Paradoxo escapados havia sido contida. Alguns ainda vagavam livremente, mas como não haviam ferido pessoas, a Liga se concentrou em monitoramento vigilante. Se o perigo retornasse, eles estariam prontos. Meio mês se passou em calma tensa. Dentro das profundezas da Área Zero, Sada Inteligência Artificial e Turo Inteligência Artificial finalmente terminaram de consertar a máquina do tempo danificada. Eles ativaram seus sistemas e começaram a vasculhar as correntes intermináveis do tempo, procurando por Ciclizar. Mas era como caçar um único grão de areia em um oceano. Dias se passaram. 1 semana. Depois 2. Um mês inteiro depois, ainda não havia sinal de Ciclizar. O cabelo de Naoki havia crescido longo e desgrenhado, seu rosto sombreado por uma barba pesada. Ele parecia menos um estudioso, mais um andarilho. No entanto, sua determinação nunca vacilou. Não foi até o 38º dia que finalmente um sinal apareceu. Examinando a leitura, Sada Inteligência Artificial se virou para ele. Localizarmos Ciclizar. Devemos tentar uma invocação? O coração de Naoki quase parou. Você o encontrou? Ele avançou, os olhos ardendo de esperança. Sim. Invoque-o, agora.
Sada Inteligência Artificial acionou os controles. A vasta máquina do tempo rugiu, seus motores pulsando com luz. Um zumbido penetrante encheu o ar. Luz branca derramou-se, estroboscópica contra as paredes do laboratório, enquanto o ar ficava pesado de tensão. Naoki prendeu a respiração, os olhos fixos na máquina. Minutos se esvaíram. Então, com um estremecimento violento, a máquina soltou um rugido baixo e agonizante, como se estivesse se despedaçando. A expressão de Turo Inteligência Artificial escureceu. Não, não pode ser. O que está acontecendo? Naoki gritou, o pânico aumentando. Outra força está invocando Ciclizar, Turo Inteligência Artificial disse sombriamente. O peito de Naoki se apertou. Outra força? Mas quem mais estaria? O tom da inteligência artificial se aguçou como um alarme. Se isso continuar, a tensão vai despedaçá-lo. Dois puxões conflitantes de espaço-tempo vão rasgar Ciclizar em pedaços. Os olhos de Sada Inteligência Artificial cintilaram enquanto ela analisava os dados. Então seu rosto congelou. Esta assinatura de energia está vindo de 9 anos atrás. Naoki congelou. 9 anos atrás? Sua respiração ficou presa na garganta. Aquele foi o ano em que ele encontrou Koraidon pela primeira vez. A voz do professor Turo Inteligência Artificial interrompeu, clínica, mas carregada de significado. Os registros confirmam. Na primavera, 9 anos atrás, os professores Sada e Turo invocaram com sucesso o primeiríssimo Koraidon para o Instituto de Pesquisa. Uma tela cintilou na frente de Naoki, reproduzindo imagens arquivadas. Lá estavam eles, os dois professores, parados orgulhosamente diante da máquina do tempo zumbindo. Um flash brilhante de luz carmesim encheu a sala, e uma figura maciça emergiu, Koraidon. Os professores tatearam por uma pokebola, tentando capturá-lo, mas o Pokémon feroz a afastou com uma garra poderosa antes de sair do laboratório. Os olhos de Naoki se arregalaram. Seu peito se apertou. Aquele era. E então ele foi atingido. A percepção atingiu como um raio, impossível mas inegável. Seu Koraidon, seu Ciclizar, seu parceiro sempre foi o mesmo. Antes que ele pudesse processar completamente, a voz de Sada Inteligência Artificial guinchou através dos alto-falantes. Aviso. Saída de energia crítica. Ciclizar está em risco. A invocação contínua desestabilizará o campo temporal e o despedaça. Os punhos de Naoki se cerraram. Seu coração lutava consigo mesmo. Trazer Ciclizar de volta, ou salvar sua própria existência. Rangendo os dentes, ele rugiu. Cancele a invocação. A máquina gemeu, o zumbido violento desvanecendo até que o silêncio engoliu o laboratório. Nos monitores, todos os vestígios de Ciclizar desapareceram nas correntes intermináveis do tempo. Naoki ficou ali imóvel, olhando para o colossal dispositivo. E então ele entendeu. A verdade se desvendou com clareza esmagadora. Tinha sido ele o tempo todo. Ele havia devolvido Ciclizar, seu amado parceiro, ao seu eu passado. Ele havia posto a roda do destino em movimento. 9 anos antes, Área 0. Dentro das profundezas zumbindo do Instituto de Pesquisa, a atmosfera estava elétrica com excitação. A máquina do tempo está completa. A professora Sada gritou, ajustando seu jaleco, sua mão roçando o colar que se assemelhava a uma presa antiga. Finalmente, Turo disse, os olhos brilhando. Finalmente, testemunharemos o Pokémon falado no livro Escarlate. Então vamos começar. Eu quero vê-los com meus próprios olhos. Sada declarou. Mas Turo hesitou, um pensamento mais suave cintilando em seu rosto. Sada, o 8º aniversário do Arvin não está chegando? A expressão dela suavizou. Perfeito. Podemos trazer Pokémon de outra era. Algo maravilhoso para lhe fazer companhia. Os dois trocaram um aceno, sua visão compartilhada brilhando em seus olhos. Juntos, eles inseriram os códigos de ativação. Vum! A máquina do tempo pulsou, seu núcleo brilhando enquanto as paredes se iluminavam com flashes rítmicos de violeta e carmesim. Os professores olharam, tensos, exultantes. E então, com um brilho ofuscante de luz escarlate, o primeiro dos fios do destino foi puxado. Quando o brilho recuou, um Pokémon poderoso estava diante deles, suas escamas carmesim, seus olhos dourados. As engrenagens do destino giraram. Koraidon nasceu. Capítulo 772. Terapagos. Naoki assistiu à filmagem de Koraidon saindo da máquina do tempo 9 anos atrás. Sua mente girava, seu corpo estava paralisado. Ao seu lado, as cópias de inteligência artificial dos professores Sada e Turo estavam em silêncio, seus rostos holográficos refletindo a mesma cena. Depois do que pareceu uma eternidade, Naoki finalmente falou. E se tentássemos invocar Koraidon de um ponto ainda mais cedo no tempo? Sada Inteligência Artificial balançou a cabeça. A máquina do tempo não pode localizar Pokémon em coordenadas exatas em eras passadas. Caso contrário, não teríamos levado mais de um mês para encontrá-lo da primeira vez. Turo Inteligência Artificial acrescentou. A única razão pela qual conseguimos localizar aquele Koraidon foi porque algo significativo aconteceu naquele momento da história. Deve ter havido uma ressonância. Koraidon piscou surpreso. E então ele se lembrou, aqueles minúsculos terapagos que se reuniram ao seu redor na caverna, canalizando seu misterioso poder para enviá-lo de volta a Naoki. Será que a energia dele se sincronizou com a máquina do tempo, puxando-o através dela? Sada Inteligência Artificial continuou. E lembre-se, a professora Sada uma vez discutiu o conceito de paradoxo temporal com você. Se o passado for alterado, o futuro muda também. Se Koraidon nunca tivesse retornado 9 anos atrás, então o Koraidon parado ao seu lado agora não existiria. A respiração de Naoki engasgou. Ele se virou para olhar para Koraidon. O dragão escarlate levantou a cabeça, seus olhos dourados fixos nos dele. Hao! Ele murmurou suavemente. Turo Inteligência Artificial falou seriamente. Por essa razão, desaconselhamos veementemente que tente isso. Mesmo uma borboleta batendo as asas em canto poderia causar uma tempestade em Oen. A menor alteração pode desvendar tudo o que você conhece.
Naoki ficou em silêncio. Os olhos de Koraidon se arregalaram como se percebessem a implicação. Ele soltou um grito agudo Raal, interrompendo com urgência. Se Naoki mexesse no passado novamente, o rancho, Yono, Elara, todos poderiam desaparecer. Koraidon tremeu balançando a cabeça. Não, ele preferiria suportar todas as dificuldades que sofreu do que arriscar as vidas daqueles que Naoki amava. Não importa quanta dor ele tenha passado em tempos antigos. Ele finalmente voltou para casa. Koraidon, Naoki sussurrou. E naquele momento ele não viu mais um Pokémon Paradox. Ele viu seu pequeno Ciclizar de bom coração novamente, o mesmo companheiro gentil que esteve ao seu lado desde o início. Sada Inteligência Artificial inclinou a cabeça, estudando o dragão. Fascinante. Naoki piscou. O que você quer dizer? A existência de Pokémon Paradox já é contraditória, ela explicou. O próprio tempo é apenas outra forma de evolução. Para Ciclizar se transformar em Koraidon através do paradoxo do tempo, talvez seja isso que o torna um Pokémon Paradox. Se a professora Sada original estivesse aqui para testemunhar isso, ela ficaria surpresa. Não havia dúvida, este era um Koraidon diferente de qualquer outro. Os punhos de Naoki se fecharam. Sua voz tremeu. Eu gostaria que Ciclizar nunca tivesse que suportar tudo isso. Ele pensou em quando encontrou Koraidon desmaiado no rancho, seu corpo carmesim coberto de cicatrizes, mal se agarrando à vida. O pensamento de seu gentil companheirinho, vagando sozinho por terras antigas por anos, caçado, ferido, desesperado, fez seu peito doer com uma tristeza insuportável. Os fatos estão estabelecidos. Não há como mudá-los, Turo Inteligência Artificial disse calmamente. Naoki permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de murmurar. Eu entendo. Mas eu preciso de mais tempo. Mesmo agora ele não conseguia se convencer a reconciliar Koraidon e Ciclizar como o mesmo ser. Ao ouvir isso, os professores Inteligência Artificial trocaram um olhar, seus rostos suavizando. Quando você estiver pronto, Sada Inteligência Artificial disse gentilmente, por favor, volte. Ainda há mais uma coisa que devemos pedir a você. Turo Inteligência Artificial deu um passo à frente. Precisamos da sua ajuda para desligar a máquina do tempo. Se ela continuar funcionando, Pokémon Paradox continuarão a surgir no presente, ameaçando toda a Paldea. Sada Inteligência Artificial hesitou, então acrescentou em um tom mais baixo. E por favor, diga a Arven que nós sempre o amamos. Naoki balançou a cabeça firmemente. Eu não posso. Algumas coisas devem ser ditas por vocês, cara a cara. Além disso, ele pensou sombriamente a ID necessária para desligar a máquina estava armazenada no livro Escarlate, atualmente nas mãos de Arven. Os dois IAs caíram em silêncio, assustados com sua recusa. Embora fossem construções, suas memórias e emoções herdadas os tornavam quase indistinguíveis dos professores reais. Finalmente Sada Inteligência Artificial assentiu. Eu entendo. Naoki exalou lentamente. Me dê algum tempo. Eu mesmo guiarei Arven até aqui. Obrigado, ambos disseram com tranquila gratidão. Naoki e Koraidon deixaram o laboratório juntos. No entanto, eles não deixaram a Área Zero inteiramente, ainda havia trabalho a ser feito. Os Pokémon Paradox que estavam em fúria nas profundezas tinham que ser devolvidos antes que as forças da Liga de Paldea avançassem mais. 7 dias depois, a campeã Geeta finalmente chegou com reforços. Desculpe por fazer você esperar, ela disse bruscamente. A maioria dos Pokémon Paradox que escaparam para a superfície foram contidos. Eu também soube da sua perda, Naoki. Sinto muito. Naoki só pôde acenar, com a voz embargada na garganta. Geeta o estudou por um momento, então tirou um pequeno disco azul de seu cinto e o pressionou em suas mãos. Naoki piscou surpreso. Esta é a chave mestra para ativar o elevador mais profundo na Área Zero, Geeta explicou. Mais de uma década atrás, quando a Liga investigou pela primeira vez a Grande Cratera, desenterramos algo em comum. Depois disso, Sada e Turo construíram a máquina do tempo em cima dele. Se você quer respostas, isso levará mais perto da fonte. Os olhos de Naoki se arregalaram. A fonte, da própria máquina do tempo. Agarrando o disco, ele curvou a cabeça. Obrigado, presidente. Geeta deu-lhe um sorriso fraco, quase maternal. Você já carregou o suficiente. Deixe o resto da defesa de Paldea conosco. Naoki acenou firmemente. Ele e Koraidon não perderam tempo em retornar ao Laboratório Zero. No momento em que ele encaixou o disco azul no painel de controle, uma voz sintética e fria ecoou. Disco de autorização azul reconhecido. Destino do elevador recalibrado Área Zero. Abismo da Grande Cratera. Bum! Com um estrondo trovejante, o elevador escondido estremeceu e ganhou vida, e suas portas se abriram lentamente com um rangido. Naoki entrou no elevador com Koraidon. A maquinaria ganhou vida, e imediatamente uma sensação de ausência de peso puxou seu estômago. O elevador despencou para baixo, cada vez mais fundo, como se fosse para o coração da própria Terra. Minutos se passaram, ou foi mais tempo? O tempo parecia esticado. O ar ficou rarefeito, seco e frio, até que finalmente, com um choque que abalou os ossos, o elevador parou. Bum! As portas gemeram ao se abrir, liberando uma rajada de ar pesada com cheiro de pedra e ozônio. Naoki congelou. Diante dele se estendia uma vasta caverna oca, cada superfície cintilando com cristais terra radiantes. A luz refratava infinitamente, pintando a câmara em matizes ofuscantes de arco-íris e prata. Ao lado dele, Koraidon enrijeceu. Então, com um grito trêmulo, ele rugiu de excitação. Hao! Naoki piscou para seu parceiro. Koraidon, você já esteve aqui antes? Hao! Koraidon acenou com a cabeça, os olhos brilhando com reconhecimento. Abaixando-se, ele incitou Naoki a subir em suas costas. Sem hesitar, Naoki subiu. Com um salto poderoso, Koraidon o levou para o abismo cristalino. Quanto mais fundo eles viajavam, mais forte a aura se tornava, misteriosa, antiga e quase divina. Finalmente, eles alcançaram uma caverna cujas paredes eram formadas inteiramente por cristal maciço e brilhante.
E ali, repousando sobre uma vasta plataforma cristalina, estava um Pokémon diferente de qualquer outro que Naoki já tivesse visto. Parecia uma tartaruga radiante, seu casco brilhando com facetas de pedras preciosas, seu corpo reluzindo com a própria essência da energia terastal. A respiração de Naoki engasgou. Este poderia ser Terapagos, o lendário Pokémon ligado ao próprio coração de Paldea? Os olhos de Koraidon também se arregalaram, mas não com admiração, e sim com perplexidade. Onde estavam os outros? Pois em suas memórias, este lugar estava cheio de muitas minúsculas tartarugas Pokémon, cada uma brilhando como uma joia viva. No entanto, agora, apenas um único Terapagos estava aqui. Koraidon rosnou inquieto e avançou, procurando. Seus movimentos sacudiram a câmara cristalina. Vários grandes pilares de cristal racharam e desabaram, seus fragmentos colidindo contra o chão com ecos estrondosos. E no colapso, uma caverna escondida foi revelada. Naoki ofegou. Lá dentro havia dezenas de formas brilhantes semelhantes a tartarugas, Terapagos menores, enrolados firmemente como pedras preciosas, cada um brilhando fracamente. O único Terapagos na plataforma simplesmente havia se afastado do grupo, buscando espaço fora do ninho lotado. O rosto de Koraidon se iluminou com reconhecimento e alívio. Ahau! Virando-se para Naoki, ele gritou mais alto. Ahau! Os olhos de Naoki se arregalaram. Ele entendeu. Foram esses Pokémon, os Terapagos, que uma vez ajudaram Ciclizar a voltar para casa. A realização enviou um arrepio pela sua espinha, e então as palavras de Sada Inteligência Artificial ecoaram em sua memória. A máquina do tempo não pode normalmente localizar um Pokémon específico no passado. A única razão pela qual podemos rastrear Ciclizar foi porque algo incomum deve ter acontecido. Será que? Os pensamentos de Naoki giravam. Foram esses Terapagos que ajudaram Ciclizar? A energia terastal do passado antigo ressoou com a energia terastal que alimenta a máquina do tempo no presente, puxando um para o outro, permitindo que a máquina localizasse o tempo e o lugar de Ciclizar? Com o coração acelerado, Naoki avançou lentamente. Ele estendeu uma mão trêmula e pousou a palma da mão contra um dos cristais radiantes. No momento em que ele tocou, flash, uma luz ofuscante irrompeu. Naoki ofegou enquanto o cristal flutuava no ar. Lentamente, 4 minúsculas pernas emergiram de seus lados, seguidas por uma cabeça redonda e roxa e uma pequena cauda delicada. O Pokémon bocejou suavemente como se tivesse acabado de acordar de uma longa soneca. Então seus olhos encontraram os de Naoki. Por um instante, Naoki e o Pokémon se encararam. Então, de repente o reconhecendo, o minúsculo Terapagos guinchou de alegria e correu em direção a ele. Pago. Naoki congelou, completamente despreparado, enquanto o Pokémon parecido com uma joia pulava e enterrava a cabeça em seu peito, a voz soando de felicidade. E foi aí que aconteceu. Da caverna escondida próxima, dezenas de outros cristais se agitaram. Um após o outro, luzes brancas brilhantes cintilaram, e saiu um grupo inteiro de Terapagos, correndo em seus pezinhos. O queixo de Naoki caiu. Tantos. Seus olhos se fixaram instantaneamente em Koraidon, e suas vozes tocaram juntas em deleite. Pago. Um deles gorjeou. Bago Bago? Você encontrou Naoki? Koraidon estava prestes a responder com um orgulhoso sim, quando o outro pequeno Terapagos guinchou alegremente. Pago, Pago. Depois que você foi embora, nós vimos o Naoki. Ele sempre estava lá conosco. Koraidon parou, atordoado. Ahau! Outro gorjeou, pulando em sua concha semelhante a uma gema. Pago, o Naoki era tão gentil. Ele brincou conosco na superfície, pegou frutas para nós e nos contou histórias sobre você? Outro ainda acenou com a cabeça, os olhos brilhando. Pago. Sim. E quando o chão tremeu, o Naoki até nos protegeu. Mas então ele foi embora. Nós nunca mais o vimos. Eu gostaria que pudéssemos brincar juntos mais uma vez. Naoki piscou em confusão, incapaz de entender. Ele apenas olhou maravilhado para a multidão brilhante de Terapagos. Enquanto isso, as pequenas tartarugas voltaram seus olhos de pedras preciosas para ele. Então, com um coro de chiureios excitados, eles avançaram de uma só vez, cercando Naoki em um círculo de luz ofuscante. Pago, Pago, Pago. Para eles, esta era a prova. Naoki não havia mentido. Ele havia prometido que se eles descansassem o viriam novamente. E agora, finalmente, eles o tinham feito. Capítulo 773. Terapagos 2. Pago, Pago, Pago. Dezenas de Terapagos cercaram Naoki, tagarelando todos de uma vez em suas vozes alegres. Eles pulavam ao redor dele, seus cascos em forma de gema brilhando levemente, como se todos tivessem algo muito importante para lhe contar. Naoki parou no lugar. Vocês me conhecem? Perguntou ele, completamente atordoado. Mas isso não fazia sentido. Esta era a primeira vez que ele via esses Terapagos. No entanto, para sua surpresa, todos eles acenaram em uníssono. Pago. Os pensamentos de Naoki giravam descontroladamente. Ciclizar havia sido puxado para o passado distante pela máquina do tempo, onde conheceu Flutter Mané e os Terapagos. Então, ao chamado dos Terapagos e à energia da máquina do tempo no futuro, ele havia retornado ao presente, bem no momento de seu primeiro encontro. Naoki não estava envolvido de forma alguma. Ele nem sequer sabia. Então, como esses pequenos podiam reconhecê-lo? Depois de pensar um pouco, ele finalmente perguntou: Vocês podem me dizer como nos conhecemos? Pago. Guinchou um Terapagos pulando animadamente. Ele começou a relembrar e juntos, o grupo tagarelou a história de como haviam conhecido Naoki. Ao seu lado, Koraidon enrijeceu, seus olhos dourados arregalando-se enquanto ouvia. Pago. Shiuriou outro. Ele explicou que depois de ajudarem Koraidon a retornar, eles sentiram uma alma fraca e bruxuleante por perto, uma tão fraca que mal estava se aguentando. Pago. Aquela alma era você, Naoki. Outro Terapagos estufou o peito orgulhosamente. Pago. Fui eu quem descobriu você. Os olhos de Naoki se arregalaram. Uma alma fraca. Poderia ser que meu eu futuro retornou ao passado apenas como uma alma?
Sua testa se franziu. E o que aconteceu depois? Perguntou ele. Pago. O Terapagos respondeu ansiosamente. Então todos nós combinamos nossa energia para transformá-lo, Naoki, em uma bela pedra brilhante. O coração de Naoki deu um pulo. 3 palavras passaram por sua mente. Terastalização. O poder dos Terapagos cristalizou minha própria alma? Foi algum tipo de energia terastal do tipo fantasma? Antes que pudesse perguntar, outro Terapagos guinchou alegremente. Pago. E então Naoki ficou conosco. Você morou aqui conosco. Pago. Naoki, você nos levou para a superfície para colher frutas, lutou contra Pokémon perigosos conosco, jogou conosco e até nos contou histórias sobre Ciclizar. Pagogo. E você até nos protegeu durante o grande terremoto. Um Terapagos tremeu com a memória, seu rosto gravado com medo. Pago. Se não fosse por Naoki, todos nós teríamos sido enterrados no poço. Nunca mais teríamos visto você. O rosto de Naoki ficou pensativo. Até onde Naoki sabia, Pokémon como Terapagos haviam sido extintos há muito tempo, varridos por terremotos maciços causados por mudanças tectônicas nas profundezas da crosta do planeta. E no entanto, aqui estavam eles. Dezenas deles, todos reunidos nesta caverna escondida. Poderia ser, porque ele havia mudado o passado. Mas quando isso aconteceria? No futuro, ele acabaria voltando ao passado procurando por Ciclizar? Vendo a expressão preocupada de Naoki, os Terapagos inclinaram suas cabeças em forma de gema com curiosidade. Eles trocaram olhares um com o outro antes que um deles perguntasse cautelosamente. Pago. Naoki, você não se lembra de nós? Pagogo. Outro Terapagos parecia prestes a chorar. O silêncio de Naoki pareceu uma confirmação pesada para eles. Eles pensaram, dormimos muito tempo, e Naoki nos esqueceu. Naoki exalou lentamente, tentando se acalmar. Então ele perguntou gentilmente, e depois disso? O que aconteceu? Pago. Depois disso você partiu, Naoki. Mas antes de ir, você nos disse para dormir bem aqui, que quando acordássemos, veríamos você novamente. Naoki franziu a testa. Eu disse para onde estava indo. Os Terapagos olharam uns para os outros nervosamente, mas balançaram a cabeça. Pago. Nós não sabemos. Entendo. Naoki murmurou, perdido em pensamentos. Estava ficando claro. Quem havia conhecido esses Terapagos não era o ele presente, deve ter sido seu eu futuro. Em algum momento ele voltaria. De volta ao passado antigo. Ele encontraria Ciclizar, que um dia se tornaria Koraidon, e caminharia ao lado dele por aqueles anos difíceis e intermináveis. Esse pensamento aliviou o peso em seu coração. A ideia da jornada solitária de Ciclizar não parecia mais tão insuportável. Ele sabia agora, nem ele nem Ciclizar jamais estiveram verdadeiramente separados. Enquanto isso, Koraidon estava congelado no lugar, seus olhos dourados arregalados. O quê? Naoki, esteve com ele o tempo todo? Mas por quê? Por que ele não o tinha visto? Porque Naoki também esteve naquele lugar, suportando tudo ao lado dele. Isso não significava que todos aqueles anos, todas aquelas noites solitárias, Naoki realmente esteve lá com ele? Ahau! Então Naoki nunca tinha realmente partido. Ele sempre esteve ao seu lado, mesmo que Koraidon não pudesse vê-lo. Koraidon de repente sentiu um nó na garganta e a pontada de lágrimas brotando. Seus olhos dourados brilharam enquanto ele olhava para Naoki, uma emoção profunda demais para palavras inundando seu peito. Naoki olhou para trás, em silêncio. Ahau! Koraidon não conseguiu mais segurar. Com um grito alto, ele saltou, derrubando Naoki no chão. Como um Golden Retriever gigante e soluçante, ele pressionou o rosto contra ele, tremendo de tristeza. Os Terapagos confundiram isso com uma brincadeira. Pago. Um após o outro, as pequenas tartarugas brilhantes avançaram, guinchando felizes enquanto se empilhavam em cima de Naoki. Para pago. Naoki, esmagado sob Koraidon e uma montanha de cascos semelhantes a gemas, pensou por um momento que era assim que ele realmente morreria. Depois do que pareceu uma eternidade de caos brilhante, os Terapagos finalmente se acalmaram, e as lágrimas de Koraidon começaram a diminuir. Naoki levantou-se lentamente, tirando poeira de cristal de suas roupas. Olhando para os Terapagos reunidos, ele perguntou, Koraidon e eu estamos deixando este lugar. O que vocês farão a seguir? Pago, guinchou um Terapagos com indignação. Naoki congelou. Espere, ele estava bravo com ele? O minúsculo lendário estufou o peito, olhando para ele como se dissesse, Naoki, você prometeu. Você disse que quando nos encontrássemos novamente iríamos brincar juntos. E agora ele simplesmente ia abandoná-los. Absolutamente inaceitável. O Terapagos chiuriou furiosamente e avançou contra ele, amontoando-se em suas pernas com determinação cintilante. Como se não fossem se mover até que ele concordasse em levá-los com ele. Naoki e Koraidon ficaram mudos de espanto. Vocês querem vir comigo? Perguntou Naoki incrédulo. Pago guincharam dezenas de tartarugas de cristal em uníssono, acenando com determinação. Naoki engoliu em seco. O que diabo seu futuro havia feito com esses pequenos para torná-los tão apegados? Claro, eles pareciam pequenos, fofos e inofensivos agora, mas ele sabia muito bem. Estes não eram Pokémon comuns, este era Terapagos, o verdadeiro coração da energia terastal, o verdadeiro terceiro lendário de Paldea. De uma perspectiva, eles estavam no mesmo nível que Reshiram, Zygarde, Rayquaza ou até Kyurem. Um Terapagos já era avassalador o suficiente. Mas agora havia dezenas deles. O rosto de Naoki era uma imagem perfeita de choque. Capítulo 774. Elara e Terapagos. Antes da transmigração de Naoki, a DLC para o livro Escarlate ainda não havia sido lançada. Embora tivesse ouvido rumores sobre uma suposta terceira divindade de Paldea, Terapagos, ele nunca tinha visto um com seus próprios olhos. Nem sabia de seu poder ou mesmo sua verdadeira aparência. E agora, parado nas profundezas da Área Zero, ele os via pela primeira vez. Era difícil de acreditar. Cada região tinha seu próprio terceiro deus.
O de On era Rayquaza, o soberano do céu. O de Sinnoh era Giratina, o renegado da distorção. O de Unova era Kyurem, o limite congelado. O de Kalos era Zygarde, o guardião da ordem. O de Alola era Necrozma, o prisma de luz. O de Galar era Eternatus, o portador do dia mais escuro. E aqui em Paldea todos os sinais apontavam para Terapagos como o terceiro deus. Mas poderia um corpo tão pequeno, parecido com uma tartaruga, realmente empunhar o poder de um lendário? E pior, não havia apenas um ou dois deles. Havia dezenas. Se cada Terapagos carregasse mesmo uma fração da força de Eternatus ou Rayquaza, então, juntos, eles poderiam facilmente abalar o equilíbrio do mundo inteiro. Naoki encarou o enxame cintilante por um longo tempo antes de encontrar sua voz. Eu lhes disse que quando acordassem novamente, eu os levaria comigo? Ele perguntou cautelosamente. Pago. Os Terapagos assentiram com suas cabeças de gema em perfeita sincronia, como um coro de patinhos grasnando. Naoki. Respirando fundo, ele finalmente disse, nesse caso sigam a mim e a Koraidon. Pago. Satisfeitos, os Terapagos guincharam e correram atrás dele, amontoando-se como se tivessem medo de perdê-lo de vista. Parecia que Naoki acabará de lhes prometer o melhor jogo de suas vidas. Naoki olhou ao redor da caverna cristalina pela última vez, mas além dos Terapagos, parecia haver pouco mais a descobrir. Estava claro agora. Estes Pokémon eram o próprio coração da máquina do tempo, a fonte de seu poder. Sua energia era a base sobre a qual a invenção da professora Sada havia sido construída. Fechando os olhos, Naoki juntou a história emaranhada em sua mente. Mais de uma década atrás, a Liga Paldea investigou a Grande Cratera. A partir de suas descobertas, os professores Sada e Turo construíram o laboratório de pesquisa da Área Zero e sua máquina do tempo. 9 anos atrás, no ano calendário da Aliança 198, Naoki chegou a este mundo. Seu primeiro parceiro havia sido Ciclizar, presenteado pelo prefeito Thomas. Naquele mesmo ano, os professores começaram seus experimentos, convocando o Pokémon Paradoxo através do tempo. 9 anos depois, no ano 206, ambos os professores perderam suas vidas protegendo Koraidon de um paradoxo enfurecido. Seus sucessores de inteligência artificial, carregando suas memórias e emoções, recorreram a Naoki para ajudar a desligar a máquina do tempo. Mas a tragédia ocorreu. Em um único momento descuidado, seu Ciclizar caiu na máquina do tempo, arremessando-o dezenas de milhares de anos para trás, onde encontrou Terapagos. O antigo Terapagos ressoou com a energia da máquina do tempo do futuro. Foi essa ressonância que permitiu que a máquina localizasse e chamasse Ciclizar de volta, agora endurecido e transformado em Koraidon. No entanto, dois futuros diferentes puxaram no mesmo momento, 9 anos no passado e outro no presente. Esse choque de energias temporais quase despedaçou Koraidon. No final, Naoki havia feito sua escolha. Ele havia deixado ir. Ele mesmo havia enviado Koraidon de volta ao ano 198, ao início de sua história, fechando o ciclo ao colocar o Pokémon nas mãos de seu eu mais jovem. Estava completo. O círculo havia se fechado. E agora ele havia aprendido algo ainda mais chocante. Terapagos não havia sido extinto. Se o que esses pequenos lendários diziam era verdade, então algum dia em seu futuro, ele mesmo retornaria ao passado antigo. Ele caminharia ao lado de Koraidon, protegeria os Terapagos da destruição e os deixaria adormecer até os dias atuais, quando ele os encontraria mais uma vez. O coração de Naoki apertou. Então este é o final perfeito. Nada poderia ser desfeito. O passado já estava selado. O que importava agora era proteger sua família, seus amigos e toda a Paldea do caos dos Pokémon Paradoxo. Com essa resolução, Naoki voltou-se para o elevador. Assim que ele entrou a bordo, Koraidon parou de repente e gritou. Ahau! Naoki seguiu seu olhar. Em uma mesa empoeirada próxima, semi-escondido sob cristal quebrado, jazia um caderno. Ele se adiantou e o levantou cuidadosamente, tirando o pó. Era velho, frágil e gasto, mas inequivocamente pertencia à professora Sada. Dentro, suas anotações diziam: ainda mais fundo na Área Zero reside uma imensa caverna. Em seu coração adormece o verdadeiro tesouro, Terapagos. Seu corpo cristalizado o protege de intrusões, mas levará muito tempo para despertar. Talvez influenciado por Terapagos, uma nova cristalização se formou na Grande Cratera. Ao contrário de qualquer outra coisa na Terra, este cristal contém todas as propriedades elementares ao mesmo tempo. Decidi nomear temporariamente este fenômeno. Cristal estelar. Cristal estelar, Naoki sussurrou. O termo era novo para ele. Ele nunca o havia encontrado em todas as suas jornadas. Virando a página, ele procurou por mais detalhes, mas para sua frustração, as anotações pararam ali. A professora Sada não havia deixado mais nenhuma explicação. A partir deste ponto, os registros mudaram para uma investigação do Grande Vazio Zero, a colossal cavidade sob a Área Zero. De acordo com as camadas, este vazio havia se formado há aproximadamente 2 milhões de anos. Traços de detritos indicavam que a cavidade já havia sido preenchida com inúmeros materiais até que repetidos colapsos a esvaziaram. O colapso final, estimado em uma profundidade de quase 1000 metros, foi provavelmente causado por movimentos tectônicos, chuva e erosão da água subterrânea. Após o maior desmoronamento, o terreno se estabilizou no que existe hoje. As notas especulavam que os Terapagos haviam sido eliminados durante este colapso, deixando apenas um sobrevivente, cristalizado, adormecido nas profundezas. 2 milhões de anos atrás. Naoki sussurrou, seu peito apertando com admiração e desconforto. Se isso fosse verdade, então seu Ciclizar não havia apenas viajado para um passado distante. Ele havia sido atirado para uma era milhões de anos distante do presente. 2 milhões de anos, 3 palavras curtas, mas carregando um peso quase infinito. Naoki permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de exalar lentamente e virar para a próxima página.
Foi então que um ensaio da professora Sada chamou sua atenção. Enquanto investigava o tesouro escondido, experimentei uma mudança temporal e fui transportada para outra dimensão. Com base na temperatura e umidade, pode ter sido a região oriental frequentemente referenciada em textos antigos. O ar cheirava a enxofre. Perto de um lago encontrei duas crianças, uma carregando Coraidon, a outra carregando Terapagos. Uma delas me entregou um livro branco. Ele continha registros não apenas do grande vazio, mas também do despertar de Terapagos. Estou desesperada para saber mais sobre o autor deste livro, alguém chamado Briar. Naoki piscou. Apenas 2 parágrafos, mas eles revelavam implicações impressionantes. A professora Sada também havia sido puxada através do tempo e do espaço, provavelmente pela energia cristalina de Terapagos. E naquela dimensão estranha, ela havia encontrado 2 crianças misteriosas, uma com Coraidon, outra com Terapagos. E ela havia recebido um livro branco, um livro que ele conhecia muito bem. O livro Escarlate. Briar? Ela não é professora na Academia Blueberry? Naoki murmurou. Ele se lembrava dela vividamente. Eles haviam conversado uma vez e ela havia compartilhado suas teorias sobre o livro Escarlate e a Grande Cratera. Ela também era, se a memória não falha, uma descendente de Helf, o explorador que primeiro fez a crônica da Área Zero. Seria possível que o livro Escarlate em posse de Sada nunca tivesse sido escrito no passado, mas sim trazido do futuro? Naoki esfregou a têmpora, tonto com as implicações. Pokémon Paradoxo. Máquinas do tempo. Passado e futuro emaranhados. Laços e paradoxos sobrepostos uns sobre os outros. Quanto mais fundo ele ia, mais a história principal de Paldea parecia um quebra-cabeça que se recusava a se encaixar. Sacudindo a cabeça, Naoki guardou as notas com segurança em sua bolsa. Ele precisaria de tempo quieto e focado, para estudá-las corretamente. Ele e Coraidon, junto com a dúzia de Terapagos, se amontoaram no elevador. Ele rangeu e roncou enquanto subia, levando vários longos minutos para chegar à superfície. Quando as portas se abriram, eles estavam de volta ao limiar familiar dos laboratórios superiores da Área Zero. Naoki olhou para os Terapagos brilhantes reunidos ao seu redor. A estação de pesquisa não tinha comida rica nem entretenimento, apenas máquinas frias e paredes de pedra ásperas. E, no entanto, este seria o lar deles por enquanto. Uma tarefa estava diante dele agora, usar a máquina do tempo para devolver os Pokémon Paradoxo deslocados às suas eras corretas, antes que causassem mais estragos em Paldea. A segunda tarefa esperando Naoki era um último favor para a professora Sada, desligar a máquina do tempo. Mas para fazer isso, ele precisava do livro Escarlate que Arvin carregava. O ID da professora, a chave para desativar a máquina, estava codificado dentro de suas páginas. Por enquanto, porém, Naoki decidiu que primeiro enviaria os Terapagos de volta para o rancho, onde estariam seguros. Ele se agachou ao nível deles e falou gentilmente. Terapagos, eu tenho algo importante que preciso resolver. Eu os levarei para minha casa primeiro. Há muitos Pokémon lá, gentis com quem vocês podem brincar. Assim que eu terminar meu trabalho, eu voltarei para vocês. O que acham? Pago, as tartaruguinhas inclinaram a cabeça curiosamente. Naoki sorriu. Eu prometo. Vocês farão muitos novos amigos. Pago. Eles chiurearam, as vozes borbulhando de empolgação. Alguns dos Terapagos agitaram suas pernas atarracadas ansiosamente, acrescentando. Pago, pago. Naoki vai nos encontrar lá quando terminar. Naoki assentiu firmemente. Claro, eu voltarei. Assim que ele pegou seu telefone Rotom para ligar para Calyrex para pedir ajuda, sua tela acendeu com outra chamada, Elara. Papai, quando você volta para casa? A voz pequena e sonolenta de sua filha ecoou. O coração de Naoki apertou. O papai tem um pouco mais de trabalho para terminar, mas assim que eu terminar, eu voltarei. Você tem que ouvir a mamãe enquanto eu estiver fora, tá bom? Mas Elara não vê o papai há uma eternidade. Suas palavras vacilaram enquanto ela enxugava as lágrimas. Larvesta também sente sua falta. O peito de Naoki doeu. Ele baixou a voz, suave e reconfortante. Eu sei. O papai sente tanto a sua falta quanto. Eu prometo que voltarei logo. E quando eu voltar, iremos juntos à praia e coletaremos conchas. Que tal? Sério? Os olhos dela se iluminaram de esperança. Então o papai tem que fazer jura de dedinho. Jura de dedinho por 100 anos. Naoki enganchou seu mindinho em direção à tela, selando o voto invisível deles. Então, com um pequeno sorriso, ele acrescentou. Ah, e Elara, o papai encontrou alguns novos amigos para você brincar. Novos amigos? Ela se animou, curiosa. Quem são eles? Você verá em breve, Naoki brincou, mantendo a surpresa. Ok. Elara sussurrou, mas então olhou ao redor desconfiada. Ela se escondeu em um canto, segurando o telefone Rotom, e sussurrou como se estivesse compartilhando um segredo proibido. Papai, eu vou ter um irmãozinho. A mamãe não queria que eu te contasse porque estava preocupada. Naoki congelou por um momento, então um sorriso gentil surgiu em seu rosto. Um irmãozinho, hein? Não se preocupe, querida. O papai sabe. Não diga para a mamãe que eu te contei. Os olhos de Elara se arregalaram. Eu não vou, Naoki riu. Nosso pequeno segredo. Eles se despediram, e Naoki finalmente contatou Calyrex. Momentos depois, o poderoso Pokémon apareceu na Área Zero. A pedido de Naoki, ele abriu um portal de luz psíquica e levou as dezenas de Terapagos em segurança de volta para o rancho. Enquanto isso, no rancho, Iono notou sua filha enxugando as lágrimas enquanto olhava ansiosamente para a porta vazia. Seu coração doeu. Ela se aproximou gentilmente pegando Elara em seus braços. Querida, ela perguntou suavemente, você sente falta do papai? Elara fungou. Mas o papai disse que não pode voltar ainda. Iono acariciou o cabelo de sua filha, sua voz calma e reconfortante. Isso é porque o papai está nos protegendo. Ele está fazendo algo muito importante.
Alguns Pokémon maus vieram para cá, fortes, e eles podem machucar pessoas e nossos amigos Pokémon gentis. O papai está capturando esses Pokémon maus e os enviando de volta para suas casas. Assim, todos estarão seguros. Seus olhos suavizaram enquanto ela beijava a testa de sua filha. O papai é um herói. Quando ele terminar, ele voltará para casa. A criança fungou mais uma vez, mas então assentiu firmemente. Elara vai ser boazinha. Nesse momento, uma comoção animada veio de fora. Iono e Elara correram para a porta. Para sua surpresa, Calyrex estava no pasto, acompanhado por um grande grupo de Pokémon tartaruga brilhantes terapagos. Iono piscou em confusão, mas os olhos de Elara se arregalaram de alegria. O papai não tinha mentido. Ele realmente havia lhe enviado muitos novos amigos para brincar. Ela se soltou dos braços da mãe e correu em direção a eles, chamando alegremente. Olá, eu sou Elara. Vamos ser bons amigos. Os terapagos instantaneamente sentiram sua aura gentil. Seus olhos brilharam enquanto chilreavam de excitação. Pago. Depois de garantir que os terapagos estivessem seguros e brincando felizes, Naoki voltou sua atenção para a máquina do tempo. Quanto mais cedo ele terminasse aqui, mais cedo ele poderia finalmente ir para casa com sua família. Dentro do Instituto de Pesquisa da Área Zero, ele parou diante dos sistemas de monitoramento e se virou para a inteligência artificial da professora Sada. A propósito, eu tenho uma pergunta. Qual é? A inteligência artificial perguntou, olhando para ele. Eu encontrei algo chamado cristais estelares nas notas da professora. O que exatamente são eles? A inteligência artificial pausou, então explicou. Você já deve ter encontrado terapagos. Cristais estelares são um fenômeno de cristalização descoberto nas profundezas da grande cratera, influenciado pelo poder deles. Ao contrário dos cristais Terra normais, eles não estão ligados a um único tipo. Em vez disso, eles incorporam o potencial de todos os tipos Terra de uma vez. Quando um Pokémon se cristaliza com a energia do cristal estelar, ele pode liberar o poder de todos os tipos de uma vez. Em suma, é uma força ainda maior do que a terastalização comum. Os olhos de Naoki se arregalaram. Ainda mais forte do que os cristais Terra. Ele não pôde deixar de imaginar o poder esmagador que tal energia deve possuir. Afastando o pensamento, ele mudou seu foco para a grande tela de vigilância. Este era o sistema de monitoramento, que ele havia confiado à chefe Geeta a autorização para implantar. O objetivo deles era simples, localizar o Koraidon que havia escapado da Área Zero. Finalmente seus esforços deram frutos. De acordo com relatórios, o Koraidon gravemente ferido, após fugir da grande cratera, havia desabado em uma praia ao sul perto de Cascarafa. Lá, ele foi resgatado por uma treinadora chamada Juliana, que mais tarde se matriculou com o Pokémon na Academia Naranja. Naoki estreitou os olhos para o feed. A tela mostrava a garota e seu novo parceiro juntos, um laço em comum se formando rapidamente entre eles. A inteligência artificial da professora Sada falou suavemente ao lado dele. Aquela criança? Naoki assentiu. Sim. Ela é talentosa, já ganhou 3 insígnias de ginásio. Ela até tem batalhado ao lado de Arven, ajudando-o a enfrentar Pokémon Titã em busca da erva mística. Com ela por perto, Arven será capaz de lidar com os perigos dos Pokémon Paradoxo e chegar à Área Zero em segurança. A inteligência artificial processou isso, enquanto os pensamentos de Naoki divagavam. Assim como na jornada que ele se lembrava, o fiel Mabochif de Arven havia sido ferido, e o garoto buscava a cura através da erva mística. Naoki se viu franzindo a testa. Por que ele nunca me pergunta? Até o leite de Gogoat da nossa fazenda ajudaria. Mas ele sabia a resposta. Arven não queria incomodar ninguém. Era simplesmente quem ele era. Enquanto isso, a proeza de Juliana já havia chamado a atenção. Nemona, a fanática por batalhas, demonstrou um grande interesse por ela. Agora, Juliana estava treinando ao lado de Koraidon na campanha Operação Meteoro da academia. Juliana, Arven, Nemona, Penny. A equipe completa de 4 membros, os companheiros destinados da jornada, estava finalmente reunida. Naoki cerrou os punhos levemente. Tudo o que restava agora era guiá-los em direção à verdade, para a Área Zero, onde Arven enfrentaria seus pais pela última vez, e onde juntos eles levariam a máquina do tempo ao seu fim. Capítulo 775. O incidente finalmente termina. Quais são os seus planos? Depois de fazer os arranjos com Arven, Naoki voltou sua atenção para a inteligência artificial da professora Sada e a inteligência artificial do professor Turo. Os 2 professores artificiais ficaram em silêncio por um longo tempo antes de responderem. Queremos usar a máquina do tempo para viajar para o mundo antigo, o mundo que os professores originais sempre sonharam em ver. A testa de Naoki franziu. Isso não seria cruel demais para Arven? Eu não entendia antes. Mas agora que tenho minha própria filha, sei exatamente o quão doloroso é quando um pai se vai. Inteligência artificial Turo balançou a cabeça. Não somos o mesmo que você. A verdadeira professora Sada e o professor Turo se foram há muito tempo. Somos apenas cópias de inteligência artificial criadas à imagem deles. Ele fez uma pausa e continuou gravemente. E a outra questão. A programação em nossos corpos está fundida com a máquina do tempo. Enquanto permanecermos aqui, a máquina não pode ser desligada. Naoki franziu a testa. E se eu destruir a máquina do tempo à força? Era verdade. Mesmo sem a identificação de professor armazenada no livro Escarlate, Violeta de Arven, Naoki poderia desativar a máquina do tempo à força. Mas ele não o fez. Ele queria que Arven viesse aqui e visse os professores uma última vez, mesmo que fossem apenas ecos digitais. Naoki havia visto Arven crescer, solitário, isolado, uma criança com uma personalidade retraída que dependia apenas de Pokémon para a companhia.
Pokémon eram parceiros maravilhosos, mas não eram o mesmo que pessoas. Naoki queria garantir que Arven tivesse amigos Nemona, Penny e Juliana para ficarem ao lado dele no futuro. Dessa forma, mesmo depois que as IAs dos professores se fossem, Arven não estaria completamente sozinho. Mas inteligência artificial Sada apenas balançou a cabeça gentilmente. Não se trata apenas de desligar a máquina do tempo. Turo e eu queremos ver o mundo do passado e do futuro com nossos próprios olhos, não importa o que. Naoki suspirou. Ele entendia. Eles não eram verdadeiramente Sada e Turo, apenas guardiões digitais dando continuidade à obsessão dos professores originais. Tudo bem, Naoki disse por fim. Se esse é o seu último desejo, então eu os ajudarei a realizá-lo. Sob o olhar atento de Naoki, Arven e seus amigos continuaram sua jornada muito parecida com os eventos do jogo. Nemona batalhou ferozmente conquistando suas insígnias. Penny desvendou os segredos do Equipe Estrela, se reconciliando com seus amigos. Juliana subiu nas classificações, conquistando todas as 8 insígnias de ginásio e finalmente derrotando Geeta para se tornar a nova campeã de Paldea. Finalmente, os 4 se reuniram, não apenas para procurar tesouros nas profundezas da Área Zero, mas também para ajudar Arven a enfrentar a verdade sobre seus pais há muito perdidos. Com a permissão de Geeta, eles desceram a grande cratera de Paldea. Quando chegaram à instalação de pesquisa, Arven congelou em choque. Parados em frente à entrada estavam Naoki e Coraidon. Senhor Naoki. A voz de Arven tremeu de descrença. Os olhos de Nemona se arregalaram de entusiasmo. Senhor Naoki, você também está aqui? Penny e Juliana trocaram olhares confusos. Elas não reconheceram aquele homem. O Coraidon ao lado de Juliana imediatamente enrijeceu, tremendo ao avistar o Coraidon de Naoki. Ele choramingou suavemente e se escondeu atrás dela. Há quanto tempo, Nemona, Arven, e vocês devem ser Penny e Juliana, Naoki disse calmamente. Penny piscou confusa. Espere, você nos conhece? Naoki deu um leve sorriso. Eu sou o guia misterioso que os trouxe até aqui, para esta caça ao tesouro. E agora, a jornada de vocês está chegando ao seu verdadeiro propósito. Seu olhar se demorou no Coraidon tremendo atrás de Juliana. Seu peito se apertou. Este foi o que Sada e Turo sacrificaram-se para proteger. Ele exalou lentamente e se virou. Venham! Os professores estão esperando por vocês. Ele deu um passo à frente, abrindo caminho pelos frios corredores de aço. A geralmente enérgica Nemona permaneceu quieta, sentindo a forte tensão no ar. O peito de Arven estava apertado. Algo estava errado. Por que seus pais não vieram cumprimentá-lo pessoalmente? Por que o Sr. Naoki estava falando em nome deles? Finalmente, eles chegaram à câmara da máquina do tempo. O dispositivo colossal pairava sobre eles, zumbindo com energia instável. E ali sob seu brilho estavam a inteligência artificial da professora Sada e a inteligência artificial do professor Turo, sorrindo suavemente como se estivessem esperando o tempo todo. Olá, inteligência artificial Sada cumprimentou calorosamente. É bom finalmente conhecê-los. Naoki discretamente se afastou. Os punhos de Arven tremeram enquanto ele os apertava firmemente. Não importa o quanto as coisas tivessem mudado, no final, eles ainda eram os mesmos. A inteligência artificial da professora Sada notou sua expressão. Com um olhar apologético, ela falou em uma voz calma, mas dolorosamente direta. Primeiro, devo me desculpar. Nós não somos a verdadeira professora Sada ou professor Turo. A cabeça de Arven se levantou bruscamente. O que você quer dizer? Inteligência artificial Turo inclinou a cabeça ligeiramente. Sinto muito, Arven. Os professores usaram seu conhecimento e memórias para nos criar, inteligências artificiais. Não somos humanos, somos robôs movidos por essas IAs. Após o incidente no Laboratório 4, os verdadeiros professores faleceram. Arven congelou no lugar, seu rosto pálido de choque. A testa de Nemona franziu. Se foram? O que você quer dizer com se foram? Inteligência artificial Sada olhou para Coraidon, que estava parado protetoramente ao lado de Juliana. Os professores sacrificaram suas vidas tentando proteger o Pokémon. Sua voz suavizou um pouco. Se estivessem aqui, ficariam aliviados em saber que Coraidon, aquele que eles deram suas vidas para proteger, está vivo e bem. Inteligência artificial Turo se endireitou e voltou seu olhar para o grupo. Arven, Nemona, Juliana, Penny, nós os chamamos aqui por um motivo. Para terminar o trabalho dos professores na Área Zero. Precisamos que vocês desliguem a máquina do tempo que eles construíram. Os olhos de Nemona se arregalaram. O quê? Depois de tudo, depois de finalmente chegarmos aqui. É isso que estão nos pedindo para fazer? A expressão de inteligência artificial Sada estava pesada de culpa. O acidente no laboratório destruiu os corpos dos professores. É uma verdade dolorosa e sabíamos que seria mais difícil para você, Arven. As mãos de Arven se apertaram em punhos novamente. Ele baixou a cabeça, o rosto escondido na sombra. Ninguém podia dizer o que ele estava sentindo. Vendo isso, Nemona e Juliana rapidamente se adiantaram, ficando ao lado dele em apoio silencioso. Foi Penny quem finalmente falou, sua voz firme apesar da tensão. O que exatamente é essa? Máquina do tempo. A máquina do tempo, inteligência artificial Sada explicou cuidadosamente, é um dispositivo que os professores criaram que pode transportar pokebolas através do tempo, convocando Pokémon de outras eras para o presente. Ela fez uma pausa. A professora Sada sonhava em ver Pokémon antigos com seus próprios olhos. Mesmo agora, a máquina do tempo continua a puxar Pokémon do passado distante. Os professores imaginaram um mundo onde Pokémon de todas as eras pudessem viver juntos. Mas, seu tom escureceu, a força primordial desses Pokémon paradoxais é muito esmagadora. Sua presença ameaça destruir o ecossistema de Paldea. Ela olhou para Naoki brevemente antes de continuar. Não faz muito tempo, os Pokémon paradoxais já se revoltaram. Se não fosse pela intervenção de Naoki, toda a região poderia ter sido devastada. Embora eu os tenha contido dentro da Área Zero usando as barreiras do laboratório, Pokémon como Great Tusk já romperam.
Se mais escaparem, o ecossistema de Paldea entrará em colapso. Sua voz baixou. Como cópias dos professores, não podemos permitir que essa tragédia se desenrole. Por isso, a máquina do tempo deve ser parada. Seus olhos se voltaram para Arven. Para fazer isso, precisamos do livro Escarlate Violeta. Ele contém a identificação dos professores, a chave para desligar a máquina. Arven, por favor, coloque o livro neste console. Arven ficou ali, os punhos cerrados tão apertados que seus nós dos dedos ficaram brancos. A voz de inteligência artificial Sada tremeu ligeiramente ao acrescentar: Arven, sinto muito. Deveríamos ter lhe contado a verdade há muito tempo. Suas palavras ficaram ainda mais suaves. Embora não sejamos eles, carregamos suas emoções e memórias. Sua mãe e seu pai. Eles amavam você sempre. Os olhos de Arven marejaram. Ele tentou piscar para afastar as lágrimas, mas a barragem se rompeu. Sua voz falhou enquanto ele gritava: Vocês são tão cruéis. Por que esperaram até agora para me contar isso? Sinto muito, disse inteligência artificial Sada suavemente, sua voz relutante, mas firme. Arven, por mais que me doa deixá-lo, isso deve acabar. A máquina do tempo rugiu, suas engrenagens maciças rangendo enquanto uma luz branca brilhante irrompia de seu núcleo. O brilho engoliu as duas IAs, levantando-as lentamente no ar. Mãe, pai, Arven gritou, correndo para a frente em desespero. Não chore, Arven, inteligência artificial Turo disse gentilmente. Não estamos desaparecendo. Estamos apenas viajando para outro tempo e lugar. A voz de inteligência artificial Sada ficou mais pesada. Se a máquina do tempo parasse enquanto permanecêssemos, nossas vontades seriam substituídas por sua programação. Nós nos tornaríamos nada mais do que unidades de batalha, máquinas forçadas a lutar contra aqueles com quem nos importamos. Seu olhar se suavizou. E enquanto existirmos, a máquina do tempo nunca poderá ser realmente desligada. É por isso que escolhemos usá-la nós mesmos, para viajar para os mundos antigos e futuros que sempre sonhamos em ver. Esta é a única maneira. Arven correu sob a máquina, estendendo as mãos para agarrá-los, mas era tarde demais. Os dois professores, suas figuras banhadas em luz, olharam para ele com sorrisos fracos e amorosos. Adeus, Arven. Adeus, bravos aventureiros. Adeus, Nauki. Boa viagem. A máquina pulsou uma última vez BZZZT. E as IAs desapareceram no brilho. A máquina do tempo continuou seu zumbido, mas seus operadores se foram. Arven ficou paralisado, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Somente quando Juliana, Nemona e Penny correram para frente e colocaram as mãos em seus ombros ele saiu de seu torpor. Lentamente ele enxugou as lágrimas dos olhos, tirou o livro Escarlate Violeta de sua bolsa e o colocou no console. Imediatamente o sistema respondeu em uma voz calma e mecânica. Verificação de ID completa. Sequência de desligamento da máquina do tempo iniciada. 3, 2, 1... A desligamento completo. A luz dentro da caverna piscou e diminuiu, deixando apenas silêncio para trás. Arven apertou o livro contra o peito. O legado de seus pais. Seu diário de pesquisa favorito. O último vestígio deles que ele jamais teria. Quando criança, ele nunca havia entendido as escolhas deles. Só agora ele percebeu. A professora Sada e o professor Turo o amavam sempre. Mãe, Arven enterrou o rosto no livro, um soluço suave escapando de seus lábios. Pela primeira vez, ele se sentiu completamente sozinho. Mas então, calor, várias mãos repousaram em seus ombros novamente. Ele olhou para cima através de olhos embaçados para ver Nemona, Juliana e Penny ao lado dele. Nenhuma delas disse uma palavra, a presença delas por si só era suficiente. De lado, Nauki soltou um longo suspiro. Observando a cena, seu peito doeu. Ainda bem que não trouxe Arven para cá mais cedo. Se ele fosse forçado a passar por isso sem apoio, não consigo nem imaginar o quão quebrado ele se sentiria. Talvez até além da salvação. Esta criança, verdadeiramente lamentável. Finalmente, Nauki deu um passo à frente, sua voz ecoando pela sala. Todos, obrigado por tudo que fizeram nesta jornada. Seu olhar percorreu os 4 jovens treinadores. Eles se viraram para ele, cansados, mas atentos. Eu observei as aventuras de vocês daqui, Nauki disse suavemente. Eu vi o coração de cada um. Ele olhou primeiro para Penny. Penny, que luta através do medo pelo bem de seus amigos. Depois para Nemona. Nemona, cuja determinação em se tornar mais forte a impulsiona a dedicar toda a sua alma à batalha. E finalmente seus olhos pousaram em Arven. E você, Arven, que se levanta bravamente contra obstáculos esmagadores, apenas para proteger aqueles que ama. Juliana, a garota que incansavelmente captura Pokémon e batalha, sempre em busca do tesouro feito apenas para ela, Nauki disse suavemente. Ele soltou um longo suspiro. Mas esta caça ao tesouro acabou agora. Acredito que vocês já encontraram o seu verdadeiro tesouro. Juliana piscou, atordoada por suas palavras. Não fiquem tristes, Nauki continuou gentilmente. Forjem o seu próprio futuro. Coraidon soltou um grito agudo. Hao! 3 dias depois, o grupo de 4 finalmente deixou a Área 0. Antes de partir, Arven reuniu cuidadosamente cada item deixado para trás pelos 2 professores. Cada relíquia carregava memórias de seus pais e havia se tornado inestimável para ele. Assim que eles se foram, Nauki montou em Dragonite e subiu alto acima da Área 0. Por dias ele vinha usando a máquina do tempo para enviar os Pokémon paradoxais, aqueles que a Liga Paldea havia capturado, de volta às suas eras corretas. A essa altura, apenas um punhado permanecia nas profundezas da cratera. Mesmo que alguns persistissem, sua presença não ameaçaria mais o ecossistema de Paldea. Para prevenir futuros desastres, Nauki sabia o que tinha que ser feito: destruir tudo o que restava. Ele se virou para Coraidon, sua voz firme. Coraidon, conto com você. Hao! Coraidon rugiu em resposta. Ele voou acima da estação de pesquisa, eletricidade crepitando por sua estrutura. Convocando seu poder, Coraidon invocou o meteoro do dragão. Os céus tremeram.
Com um rugido ensurdecedor, um meteoro em chamas riscou o céu, deixando um rastro de fogo enquanto caía sobre o instituto. Toda a instalação foi engolida por um mar de chamas, desmoronando em ruínas. Naoki e Koraidon observaram o inferno em silêncio. Talvez, o sonho dos professores Sada e Turo tenha sido equivocado desde o início. Agora, o legado deles jazia em cinzas. Naoki suspirou. Acabou. A crise havia terminado. Finalmente, eles podiam voltar para casa. Koraidon, vamos. Hao. Koraidon se abaixou, e Naoki subiu em suas costas. Com Dragonite recolhido, eles deixaram a cratera para trás, atravessando as nuvens e retornando aos vastos céus abertos de Paldea. Um dia, novos exploradores se aventurariam na Área Zero novamente, perseguindo mistérios e tesouros escondidos em suas profundezas. Mas nada disso importaria mais para eles. Naoki estendeu a mão, acariciando a cabeça de Koraidon. Koraidon? Hao, o lendário arrulhou suavemente. Eu só me sinto um pouco triste, Naoki admitiu. Se não fosse por mim, você não teria acabado assim. O pensamento do passado, o Pokémon que antes era apenas um humilde parceiro, agora um paradoxo divino, contorceu-se dolorosamente em seu peito. Mas Koraidon balançou a cabeça, gritando, Hao! Ele nunca o havia culpado. Não importa a forma que tomasse, contanto que pudesse ficar ao lado de Naoki, era tudo o que importava. Passado ou presente, ele ainda era ele mesmo. E nunca tinha realmente partido. Naoki sorriu fracamente. Então, devo chamá-lo de Ciclizar ou Koraidon de agora em diante? Ele perguntou com humor discreto. Hao! Koraidon inclinou a cabeça e mergulhou pelo ar de outono, a resposta clara sem palavras. Naoki riu, exalando profundamente. Seus olhos percorreram a vasta e pacífica terra de Paldea abaixo deles. Tudo bem então, vamos para casa, Koraidon. Era primavera quando ele partiu. Agora era final de outono quando ele finalmente retornou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 776, O Livro Escarlate. Em 17 de setembro, ano 206 do calendário da Aliança, a notícia do ataque de um Pokémon Paradoxo a uma cidade se espalhou rapidamente pela região de Paldea. Buscas em alta como Pokémon nunca antes visto, temperamento violento, e ataca moradores dispararam, atraindo maciça atenção online. Neste momento, a campeã-chefe de Paldea, Geeta, anunciou oficialmente a existência do Pokémon Paradoxo e o desastre que havia ocorrido dentro da grande cratera de Paldea. A notícia enviou ondas de choque pelo mundo. Uma máquina do tempo? Pokémon do passado e futuro distantes? Muitas pessoas de repente quiseram explorar a cratera por conta própria, mas um anúncio de acompanhamento da Liga de Paldea rapidamente esfriou esse entusiasmo. Declaração da Liga de Paldea. Lamentamos informar que a grande cratera permanece sob bloqueio rigoroso. 2 dos professores de nossa região tragicamente perderam suas vidas devido à crise. Para prevenir qualquer outro desastre, a Liga devolveu os Pokémon Paradoxo aos seus períodos de tempo corretos e desativou permanentemente a máquina do tempo. Também devemos estender nossa mais profunda gratidão ao Sr. Naoki, que correu para o local sozinho, ergueu uma linha defensiva e impediu que os Pokémon Paradoxo se espalhassem pela região de Paldea. O anúncio teve um efeito inesperado. O livro Escarlate, escrito pelo explorador Helf, de repente passou de uma obscura curiosidade vendida por vendedores de rua para um best-seller em toda a região. Espere, então a informação nele era verdadeira? Nesta atmosfera de excitação atordoada, Naoki e Koraidon finalmente voltaram para casa, para o rancho. Eles haviam ficado fora por meses, partindo na primavera e só agora retornando no final do outono. Os Pokémon do rancho não viam Naoki há tanto tempo que quando o viram descendo do céu, seus rostos estavam cheios de descrença. Em um coro de gritos felizes, quase todos os Pokémon correram para cercá-lo. Ouvindo o barulho, Elara, liderada por Entei, veio correndo, seguida por dezenas de terapagos. Papai! Elara guinchou, jogando-se nos braços de Naoki. O papai voltou. Naoki a abraçou apertado, o coração doendo enquanto ele refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele silenciosamente jurou ser um pai de verdade, nunca negligenciando Elara da maneira que os professores Sada e Turo haviam feito com Arven. Enquanto falava, seu olhar percorreu seus parceiros, Ogerpon, Fluttermané, Urshifu, e todos os Pokémon com quem ele havia feito amizade ao longo de sua longa jornada. Eu voltei, Naoki declarou. Os Pokémon explodiram de alegria. Depois de meses separados, eles sentiram muito a falta dele. Mas os olhos perspicazes de Elara olharam para além deles. Ela viu Koraidon, Dragonite e Palmot emergirem de suas Pokébolas, no entanto, não havia sinal de Ciclizar. Seu rosto ficou perplexo. Papai, onde está o Ciclizar? Ela perguntou suavemente. Ciclizar havia prometido levá-la para pegar borboletas no topo da árvore do mundo. Os outros Pokémon também notaram. Ciclizar havia sumido. Dragonite e Palmot trocaram olhares pesados. Au-ó! Dragonite murmurou, olhando para Koraidon com tristeza. Pamo! Naoki ficou em silêncio, sem saber como responder. Elara tinha apenas 4 anos. Para ela, Ciclizar não era um paradoxo do tempo ou uma existência alterada. Era simplesmente seu querido amigo. E agora esse amigo havia partido. Para uma criança não havia dor mais cruel. Depois de uma longa pausa, Naoki finalmente disse gentilmente. Ciclizar, ele foi para muito, muito longe. A jovem Elara olhou para ele inocentemente. Ele vai voltar? Naoki encontrou o olhar de Koraidon e então assentiu firmemente. Sim, um dia, ele voltará para nós. Mas não agora, 9 anos a partir de agora. Elara franziu a testa. Quanto tempo isso vai demorar? Quando você crescer e tiver a idade do seu pai, Ciclizar voltará para nós, Naoki mentiu gentilmente. Certo. Elara prometeu com determinação. Então eu vou comer muita comida e crescer para ser grande como papai. Naoki sorriu com suas palavras, embora não houvesse alegria real por trás disso. Vá brincar por enquanto. O papai está um pouco cansado e quer descansar.
Naoki acariciou a cabeça de Elara. Elara era uma criança considerada. Ela podia sentir a exaustão de seu pai e respondeu obedientemente. Então, papai, quando você acordar, me leve para brincar. Tudo bem, Naoki assentiu suavemente. Depois de confortar Elara, Naoki voltou sua atenção para os outros Pokémon reunidos ao seu redor. As evoluções de Eevee, lideradas por Glaceon e Umbreon, juntamente com Fluttermane, Urshifu, Alcremie, Butterfree e Miltank. Esses Pokémon viveram ao lado de Naoki por anos. Naturalmente, eles não podiam perder a estranha melancolia em seu comportamento. Só depois que Elara e Entei se afastaram é que eles trocaram olhares de preocupação. Pom. Ahau. Coraidon deu um passo à frente. Naoki exalou sua voz baixa. Coraidon, é Ciclizar. Os Pokémon congelaram em choque enquanto Naoki lentamente recontava tudo o que havia acontecido. Ciclizar viajou no tempo, se tornou Coraidon e então retornou para mim 9 anos atrás. Os Pokémon pareciam entender. Eles podiam se comunicar uns com os outros à sua maneira, e todos viveram juntos por tanto tempo, mas não importa o que ninguém, nem mesmo os Pokémon, nem mesmo o próprio Naoki podia imediatamente reconciliar Coraidon e Ciclizar como o mesmo ser. Quando Naoki voltou para casa e olhou para o local em frente à lareira onde Ciclizar frequentemente se enrolava, para a tigela de comida especial de Ciclizar e para seus brinquedos favoritos, seu coração doeu. Aquele tinha sido o canto de Ciclizar. O cachecol que ele havia dado para seu primeiro inverno ainda estava lá. Ele adorava usá-lo enquanto saltitava na neve. E os brinquedos que ele havia comprado ao longo dos anos. Ciclizar havia prezado cada um deles. Memórias de seu parceiro leal persistiam constantemente. Naoki frequentemente se pegava olhando fixamente para a lareira. Enquanto cuidava do pomar, ele de repente se lembrava dos esforços desajeitados, mas sinceros, de Ciclizar para ajudá-lo a carregar cestos de frutas. Coraidon e Palmot sentiram sua dor intensamente. Eles ficaram silenciosamente ao lado dele, oferecendo conforto sem palavras. Não foi até um mês depois que Naoki começou a se recuperar de seu luto, mesmo que apenas ligeiramente. Ele nunca esqueceu. Em vez disso, ele enterrou a dor funda em seu coração, esperando silenciosamente pelo dia no futuro em que ele viajaria de volta no tempo, encontraria o Ciclizar e o vigiasse. Em novembro do ano 206 do calendário da Aliança, a barriga de Iono havia crescido. O torneio da Liga de Paldea tinha acabado de terminar. Com seus deveres de ginásio suspensos, ela agora passava seus dias em casa, cuidando de Elara e dos Pokémon no rancho ao lado de Naoki. Uma tarde quente, Briar chegou ao rancho. Ela havia aprendido com a Liga de Paldea sobre o que havia acontecido, a intervenção de Naoki na revolta do Pokémon Paradoxo. Curiosa para saber mais sobre os mistérios do Pokémon Paradoxo e as profundezas da Área Zero, Briar viajou de toda a parte da Academia Blueberry para visitar. Naquela tarde, Naoki sentou-se com Briar e lentamente recontou tudo. O Pokémon Paradoxo, as batalhas sob a Área Zero e até mesmo seu encontro com Terapagos. Briar ouviu com os olhos arregalados, emocionada além das palavras. Ela rabiscou cada detalhe com entusiasmo, e não muito tempo depois de retornar à Academia Blueberry, ela enviou um pacote para Naoki. Quando Naoki o abriu, ele encontrou um livro descansando calmamente dentro. Seu título dizia O Livro Escarlate. Mas a cor da capa do livro era branca. Naoki congelou. Seus pensamentos voltaram para as velhas notas que ele havia lido da professora Sada. O livro branco. Briar. Agora, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Assim que Naoki estava perdido em pensamentos, Elara veio correndo. Ela viu o livro em suas mãos e perguntou curiosamente. Papai, o que é isso? Pago? Alguns terapagos que se tornaram os amigos mais próximos de Elara, cambalearam também, esticando o pescoço para olhar. Naoki entregou o livro para sua filha. E então, ele congelou novamente. A memória das notas de Sada voltou claramente para ele. Perto do lago eu conheci duas crianças, uma com Coraidon e uma com Terapagos. Uma delas me deu um livro branco. Ele registrava não apenas os mistérios da grande cratera, mas também o despertar de Terapagos. Eu realmente gostaria de saber quem a autora Briar realmente era. A garota com Terapagos. A criança segurando o livro branco. O cronista dos segredos da Área Zero. E agora, parada diante dele, sua filha, Elara, se encaixava perfeitamente nessa descrição. Capítulo 777. Sonhos de amanhã. Os primeiros passos de Elara como treinadora. Elara. Naoki murmurou suavemente. Sua filha inclinou a cabeça intrigada. O que você quer ser quando crescer? Ele perguntou. O rosto de Elara se iluminou instantaneamente. Elara quer ser uma treinadora incrível. Viajar com Larvesta e o Terapagos. Seus olhos brilharam ao imaginar seu pai orgulhoso como campeão. Igual a você, papai. Como se sentisse as emoções da treinadora, Larvesta parecia ser afetado por elas, seus olhos se endurecendo. O Terapagos próximo, sentindo a empolgação, chiuriou alegremente. Pago. Naoki. Viajar com Terapagos já era um pensamento avassalador. Mas viajar com dezenas de uma só vez? Ele imaginou Elara enchendo sua equipe com as tartarugas lendárias, e então entrando casualmente em um ginásio com um esquadrão completo delas. A imagem mental era tão absurdamente cômica que antes que ele percebesse, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. O papai está sorrindo, Elara exclamou, apontando feliz. Embora ela não soubesse o que o havia oprimido nas últimas semanas, ela era esperta o suficiente para sentir. Seu pai não sorria há muito tempo. Papai, por favor, seja feliz, ela disse alegremente. Naoki piscou, então acenou lentamente. Sim, o papai vai ser. Ele percebeu que sua tristeza havia lançado uma sombra sobre todo o rancho. No mês desde que ele voltou, ele não tinha cuidado dos Pokémon como antes, nem verificado a vida diária do rancho com sua energia habitual. Todos devem ter ficado terrivelmente preocupados.
Se não por mais ninguém, ele tinha que levantar o ânimo por Elara, pelos Pokémon, por todos que dependiam dele. O primeiro passo, ele decidiu, era reunir e contar os terapagos que ele havia trazido da grande cratera de Paldea. Naoki se endireitou e olhou em volta. Apenas 3 terapagos estavam relaxando perto de Elara, mas ele sabia que tinha trazido dezenas da Área Zero. Coraidon, Palmote, Dragonite, Ogerpon e Alcremie, me ajudem a reunir os outros. Naoki chamou. Os Pokémon, aliviados por vê-lo recuperando sua energia, se animaram e correram ansiosamente. Um por um, eles começaram a voltar com as tartarugas desgarradas. Ogerpon voltou pesadamente com 3 que haviam se enfiado dentro de uma colmeia de Combei. Coraidon empurrou 5 para fora da estufa com o nariz, enquanto Dragonite puxava timidamente um para fora da chaminé. Butterfree esvoaçou para baixo com 3 que havia encontrado aninhados entre flores, e Alcremie, junto com Glaceon, resgatou 4 que estavam se divertindo escorregando no tobogã no Parque Snorlax. Parecia que os terapagos haviam se espalhado por quase todos os cantos do rancho. Em pouco tempo, o terreno gramado estava repleto de tartarugas brilhantes com cascos de cristal. Naoki fez uma contagem rápida, então perguntou: todos os terapagos estão aqui agora? As tartarugas trocaram olhares. Nesse momento, uma entrou pela lateral, movendo-se lentamente porque vários Meltan estavam agarrados ao seu casco como caroneiros prateados e brilhantes. Pago, ela chiuriou orgulhosamente. Naoki. Ele suspirou, levantando gentilmente tanto terapagos quanto seus passageiros Meltan para o grupo. Certamente tinham que ser todos eles agora? Você está reunindo os terapagos? Veio uma voz familiar por trás. Naoki se virou para ver Iono saindo da casa, aninhando mais 2 em seus braços. Estes 2 pestinhas foram parar na lareira. Ela disse com exasperação. Pago. Naoki. Nesse ritmo, ele estava começando a pensar que precisaria anexar rastreadores a cada terapagos. Caso contrário, um dia, poderia simplesmente desaparecer e ninguém jamais saberia. Exalando lentamente, Naoki se virou para a multidão cintilante de pequenas tartarugas. Tudo bem então, ele disse firmemente, vamos contar quantos terapagos realmente temos. Elara, lembrando-se dos jogos de contar que sua mãe lhe havia ensinado, se endireitou orgulhosamente. Ela entendeu a intenção de seu pai imediatamente. Certo, todos fiquem em fila quietinhos e bonitinhos. Ela comandou com autoridade brincalhona. Pago, as pequenas tartarugas em coro saltando para o lugar. Os terapagos, pensando que Naoki estava começando um jogo, imediatamente levantaram suas cabecinhas, ficaram eretos e fixaram seus olhos brilhantes nele, expectantes. Vendo isso, Naoki não pôde deixar de sorrir levemente antes de começar a contagem. 1, 2, 3, 28, 29, 40, 41, 42, 50, 51. Ele piscou. 51. Embora ele suspeitasse que havia muitos, ouvir o número real o deixou chocado. Tantos. Pago? Os terapagos inclinaram a cabeça para ele em uníssono. Naoki rapidamente se recompôs. Está tudo bem. Eu só queria contar todos vocês. Estou preocupado que um dia um de vocês possa se afastar, e nós nem perceberíamos. Ah, e mais uma coisa, vocês estão livres para vagar pelo rancho, mas não vão além das cercas ou para lugares perigosos. Entenderam? Pago, as tartarugas gritaram alegremente, concordando sem hesitação. Bom, então vão brincar. Naoki exalou aliviado. Quase imediatamente, os 51 terapagos se espalharam alegremente pelo rancho. Alguns correram para o pomar, mordiscando frutas maduras e suculentas penduradas nos galhos. Outros se aninharam entre as flores, cheirando as pétalas com curiosidade. Alguns, menos graciosos, tropeçaram em pedras e acabaram presos de costas, perninhas agitadas enquanto guinchavam indefesos. Pago. Elara correu, virando-o gentilmente de volta. Cuidado! Você precisa olhar para onde está indo. Ela repreendeu carinhosamente. Pago. A pequena tartaruga olhou para ela com olhos arregalados e brilhantes. Elara sorriu de volta para ele. Pagogo. O terapagos guinchou, caindo em lágrimas de gratidão, embora não conseguisse encontrar palavras. Naoki. E esses Pokémon são supostamente lendários? Observando o brilho semelhante a uma joia de seus cascos cristalinos, Naoki de repente parou. Uma estranha sensação de familiaridade o invadiu. Espere. Onde ele tinha visto algo assim antes? Então ele se lembrou. O fóssil em forma de gema. Aquele que ele havia desenterrado com Raiforte enquanto explorava aquela caverna maciça há muito tempo. Na época parecia uma estranheza, fossilizado, mas semelhante a uma joia. Ele o tinha trazido de volta, apenas para ser esquecido entre outros objetos. Sem perder mais um momento, Naoki correu para o galpão de armazenamento. Depois de revirar caixas e caixotes, ele finalmente desenterrou um peculiar fóssil em forma de gema brilhando fracamente na luz. Segurando-o na palma da mão, ele o comparou com as costas brilhantes dos terapagos. A semelhança era incrível. Poderia ser um fóssil de terapagos? A tecnologia de revivificação de fósseis estava agora disseminada pelo mundo Pokémon. Dezenas de Pokémon antigos foram ressuscitados com sucesso a partir de restos fósseis. Até mesmo Paldea tinha institutos dedicados à prática. Com o coração acelerado, Naoki decidiu confirmar sua teoria. Ele contatou o Instituto de Pesquisa de Fósseis em Zapapico e entregou o misterioso fóssil a eles pessoalmente. 3 dias depois, ele voltou para casa carregando algo incrível, um ovo. Naoki o colocou gentilmente na casa do rancho. Elara, os terapagos e os outros Pokémon se aglomeraram, olhando para ele com admiração de olhos arregalados. Ele se lembrou claramente das palavras do pesquisador. Este fóssil pertencia a um Pokémon do futuro. É inestimável. Para revivê-lo perfeitamente, usamos nossa técnica mais recente, recriando seu ciclo de vida completo, do nascimento à eclosão, através de um ovo. Pokémon nascidos desta forma se adaptarão mais naturalmente aos ambientes modernos. Agora, aquele ovo estava diante deles. Pago? Um terapagos curioso se aproximou, cheirando a casca cuidadosamente.
Pago, ele guinchou de repente. Ele havia sentido o cheiro de um companheiro lá dentro. O coração de Naoki disparou. Sua suspeita estava correta. Este fóssil era de fato um Terapagos. Em tempos antigos, eles devem ter vivido livremente por toda a Paldia. Mas então, o desastre atingiu. Um terremoto maciço sacudiu a terra enquanto as placas tectônicas se deslocavam, mudando para sempre a região. Os Terapagos que antes viviam nas profundezas foram exterminados por aquele desastre antigo e catastrófico. Com o tempo, seus restos se transformaram em fósseis, enterrados na terra. Mas o destino dos Terapagos na Área Zero foi diferente, mudado para sempre pela intervenção de Naoki. Estes poucos sobreviveram, dormentes até agora, esperando para despertar. E agora, uma nova vida estava prestes a chegar ao rancho. Naoki pegou o ovo gentilmente. Papai, que tipo de Pokémon está dentro? Elara perguntou curiosamente com os olhos arregalados. Este é outro Terapagos. Naoki respondeu com um pequeno sorriso. Uau! Elara ofegou. Era o primeiro ovo de Pokémon que ela já tinha visto. Naoki explicou. Quando você nasceu, Larvesta ainda era apenas um ovo. E quando você veio ao mundo, foi quando Larvesta também chocou. Elara imediatamente abraçou Larvesta firmemente. Ela e o pequeno Pokémon de fogo cresceram lado a lado e compartilhavam um laço inabalável. Brilhante e esperta pelos anos bebendo leite nutritivo no rancho, a mente de Elara era sempre rápida em conectar ideias. Ela olhou entre a barriga crescente de sua mãe e o ovo nos braços de seu pai. De repente, seus olhos se iluminaram com a percepção. Quando meu irmãozinho nascer, este Pokémon também vai chocar. Assim como eu e o Larvesta, para que meu irmão possa crescer com o Terapagos. Naoki parou, um pouco surpreso com sua perspicácia. Que esperta. Era verdade, não havia nenhum Pokémon no rancho que teria a mesma idade do bebê assim que ele nascesse. Mas este ovo tinha chegado na hora certa. Em vez de procurar outro ovo não chocado em outro lugar, por que não deixar este se tornar o parceiro vitalício de seu filho ainda não nascido? A empolgação de Elara só aumentou. Você acha que meu irmãozinho se tornará um ótimo treinador, como eu? Naoki riu e balançou a cabeça. Quem sabe? Pode ser uma irmãzinha. Elara não hesitou. Tudo bem também. De qualquer forma eu vou batalhar com eles. Eu vou vencê-los e provar que sou a treinadora mais forte. Naoki arqueou uma sobrancelha. Então você realmente quer se tornar uma treinadora, hein? Elara acenou firmemente. Eu amo Pokémon. Eu quero crescer forte junto com eles e me tornar uma ótima treinadora. Naoki sorriu gentilmente. Você tem lido o caderno que eu te dei? O sorriso de Elara vacilou. Eu tentei, mas eu não entendo. Iono riu suavemente da expressão preocupada de sua filha. Claro que não, você tem apenas 4 anos. Ainda não é hora de você aprender tudo isso. Quando você for um pouco mais velha, seu pai e eu vamos te ensinar. Então você poderá ler tudo sozinha. Havia sempre a opção de enviá-la para o jardim de infância em Levincia, onde outras crianças da idade dela aprendiam letras e lições de vida simples. Mas ela não poderia começar a escola até completar 6 anos. Por enquanto, ainda era muito cedo. Naoki se agachou com um sorriso. Tudo bem então, vamos sair e brincar com Larvesta e os outros. O rosto de Elara se iluminou. Ela acenou ansiosamente com a ideia de correr com tantos Pokémon, seu espírito voando com sonhos de futuras aventuras. Ela saiu correndo com Larvesta e alguns Terapagos curiosos seguindo atrás dela. Larvesta, ela declarou, punhos cerrados com determinação, quando eu crescer, nós vamos em uma jornada juntos. Larvesta chiuriou, tão ansioso pelo futuro quanto Elara. Observando por perto, Entei, Suicune e Raikou olharam para a garotinha com tranquila satisfação. Sem perceber, a criança que uma vez engatinhava atrás deles, balbuciando e tropeçando, havia crescido tanto. A lembrança de suas mãozinhas alcançando-os aquecia seus corações. Mas ao mesmo tempo, as 3 bestas lendárias não podiam ignorar outra verdade. Um dia, quando Elara partisse em sua jornada, isso também significaria o momento em que eles teriam que dizer adeus. Quando esse dia chegasse, sua missão sob Roa estaria finalmente completa, e eles também teriam que continuar seus deveres sagrados. Apenas o pensamento disso os fazia sentir uma pontada de relutância. Perto dali, um grupo de Terapagos levantou suas cabeças semelhantes a joias depois de ouvir a conversa de Elara com Larvesta. Bago, eles tocaram curiosamente. Tocado por eles, o poder viridian herdado de Elara a deixou sentir o significado em suas vozes. Eles estavam perguntando, o que significa viagem? Elara sorriu e explicou com olhos brilhantes. Viagem significa sair com seus amigos Pokémon, explorar o mundo e conhecer todos os tipos de novos Pokémon. Bago. Os olhos dos Terapagos se iluminaram como gemas polidas. Para eles que só conheceram as profundezas escuras da Área Zero, suas palavras eram deslumbrantes. Eles nunca tinham visto o mundo exterior, apenas fugiram por breves momentos com Naoki para colher frutas. O pensamento de realmente deixar o rancho e viajar os encheu de admiração. Eles viraram seus cascos semelhantes a joias para Elara e perguntaram com pena, Bago, podemos ir também? Elara já os via como seus companheiros próximos. Ela estufou o peito e declarou com confiança, claro, quando chegar a hora, nós todos vamos em uma jornada juntos. Bagogo. Os 3 Terapagos vibraram, saltando felizes na grama. Enquanto isso, na sala de estar, Naoki estava sentado em silêncio, imerso em pensamentos. Ele estava começando a planejar seriamente o futuro de Elara. Ela claramente tinha o coração de uma treinadora. Com as anotações deixadas por Red e com a orientação dele e de Iono, não seria difícil para ela se tornar uma treinadora habilidosa e atenciosa. E ela não apenas herdou sua vontade, ela também carregava o poder viridian e o laço do dragão dentro dela. Então Naoki pensou, devo começar a guiá-la pouco a pouco, ensiná-la a usar ambos os presentes. Um dia, quando Elara fosse mais velha o suficiente para criar Pokémon por conta própria, Naoki queria levá-la à Ilha Dragonite, onde ela poderia invocar o laço de dragão para procurar seu próprio Dratini.
Se ela conseguisse ganhar a confiança de um, ele se tornaria seu parceiro para a vida toda. E com a orientação dele, junto com Coraidon, Palmot, Dragonite e os outros, ela poderia crescer junto com Larvesta e seu futuro Dratini. Se Larvesta pudesse evoluir para um poderoso Volcarona e Dratini pudesse crescer para um poderoso Dragonite, tudo antes de Elara completar 10 anos. Então ela teria 2 guardiões incríveis ao seu lado quando partisse em sua própria aventura. Com esses 2 Pokémon cuidando dela, Naoki e Iono não teriam que se preocupar tanto com a segurança de sua filhinha quando finalmente chegasse a hora de ela deixar o lar. Capítulo 778. O segundo Pokémon de Elara. As etapas educacionais no mundo Pokémon eram únicas, vastamente diferentes do que Naoki conhecera em sua vida anterior. Aqui não havia escolas primárias, médias ou secundárias. Em vez disso, as crianças passavam apenas pelo jardim de infância, academias e universidades. O jardim de infância para crianças de 6 a 9 anos focava no básico, ensinando leitura, conhecimento do cotidiano e cuidado simples com Pokémon. Aos 10 anos, toda criança enfrentava uma escolha. Um caminho era receber um Pokémon inicial e embarcar em uma jornada, descobrindo o mundo a pé. O outro caminho era se matricular em uma academia Pokémon para continuar estudando Pokémon mais profundamente. Paldia tinha sua própria academia renomada, e outras regiões possuíam instituições semelhantes. As universidades, por sua vez, eram reservadas para pesquisadores acadêmicos, estudantes de doutorado e cientistas, onde ocorriam estudos avançados em ecologia, batalhas e tecnologia Pokémon. Por enquanto, Elara tinha apenas 4 anos, muito jovem para a escola. Mas Naoki e Iono, e até mesmo o sempre prestativo telefone Rotom já haviam começado a ensiná-la algumas palavras simples. Mais importante, no entanto, Naoki havia decidido que era hora de começar a guiar sua filha em algo muito maior, aprimorar seus dons do poder Esmeralda e do vínculo do dragão. O inverno havia se instalado em Paldia. Após uma forte nevasca, todo o rancho estava coberto por montes profundos de branco. Mas hoje, os céus estavam claros. O sol brilhava calorosamente sobre os campos nevados, e os Pokémon não perderam tempo em sair de seus abrigos, brincando alegremente na neve. Eles rolavam bolas de neve gigantes para fazer bonecos de neve, atiravam bolas de neve uns nos outros e corriam por labirintos que haviam esculpido nos bancos de neve. Risadas e gritos enchiam o ar. Iono ficou dentro de casa para descansar e cuidar do bebê crescendo em sua barriga. Enquanto isso, Elara se agasalhou e seguiu o pai para fora. Papai, o que vamos brincar hoje? Perguntou ela, pulando na neve com grande expectativa. Eles iriam construir o maior boneco de neve de todos? Ou ter uma luta épica de bolas de neve? Naoki riu balançando a cabeça. Nenhuma das duas coisas. Então o que vamos fazer? Elara inclinou a cabeça intrigada. Hoje, disse Naoki gentilmente, agachando-se, eu vou te ensinar a usar os 2 poderes dentro de você. Ele chamou Coraidon, que se aproximou, a neve estralando sob suas garras. Coloque sua mão na cabeça de Coraidon e instruiu Naoki. Elara obedeceu sem hesitar. Agora feche os olhos. Não use palavras, fale com o seu coração. Escute os pensamentos de Coraidon. A garotinha apertou os olhos, sua mão enluvada repousando na cabeça quente de Coraidon. Em sua mente ela sussurrou, Coraidon, você pode me ouvir? Hao! Seus olhos se abriram em surpresa. Ela tinha ouvido a voz de Coraidon, não com seus ouvidos, mas com seu coração. Ao mesmo tempo, um fraco brilho verde cintilou em sua mão. A respiração de Naoki falhou. Ela havia dominado o poder Esmeralda. Na primeira tentativa? Gênio! A palavra brilhou em sua mente. Seria a influência da casa na árvore? Aquela árvore mágica nutriu não apenas Pokémon, mas humanos também? Papai, que luz é essa? Perguntou Elara, olhando maravilhada para a mão brilhante. Naoki se recompôs e explicou suavemente. Este é o poder Esmeralda. É um presente da própria natureza. Com ele, quando você coloca a mão na cabeça de um Pokémon, pode ouvir seus pensamentos e compartilhar seus sentimentos sem falar. Seus olhos se arregalaram ainda mais. E tem mais, continuou Naoki. Este poder também pode curar. Quando um Pokémon está ferido, você pode aliviar sua dor e ajudá-lo a se recuperar. O poder Esmeralda, repetiu Elara suavemente. Ela nunca tinha ouvido falar dele antes. Então, de repente, seus olhos se iluminaram. Papai, se Larvesta se machucar, isso significa que ele não precisará mais de leite Gogoat? Naoki assentiu. Isso mesmo. Uau, ofegou Elara, praticamente pulando no lugar. Dessa forma, nunca mais teremos que nos preocupar com Larvesta se machucando. Naoki riu, mas levantou um dedo. Mas lembre-se, este poder tem limites. Use-o demais e seu corpo enfraquecerá. A menos que não haja outra escolha, é sempre melhor usar leite para curar. Elara assentiu seriamente. Eu entendo, papai. Naoki olhou para ela com carinho. Banhada pela luz do sol, sua mão iluminada de verde repousando suavemente nas escamas de Coraidon, ela parecia quase etérea. Este momento, o olhar terno de seu pai, o calor de sua palma acariciando seu cabelo, Elara levaria em seu coração pelo resto de sua vida. Naoki sorriu suavemente e disse, bom, agora, é hora de eu te ensinar sobre o outro poder. Naoki gentilmente colocou sua mão sobre a pequena mão de Elara, ajudando a guiar a energia dela para Coraidon. É chamado poder do dragão, explicou ele suavemente. Poder do dragão? Repetiu Elara, pescando para ele curiosamente. Naoki assentiu. É um presente especial. Este poder permite que você forme um vínculo telepático profundo com Pokémon do tipo dragão, e pode até ajudá-los a crescer mais fortes, mais rápidos. Se você o dominar, os Pokémon dragão ao seu redor florescerão sob seus cuidados. Elara pensou cuidadosamente. Ela inclinou a cabeça, lembrando-se de seu Larvesta. Mas papai, Larvesta não é do tipo dragão. Ele não é fogo e inseto? Naoki riu. Ela ainda estava se acostumando a memorizar todos os tipos. É verdade, Larvesta não é um dragão. Mas, seu olhar se suavizou enquanto ele olhava para o céu.
Nós realmente temos muitos amigos dragão. Os olhos de Elara se iluminaram enquanto ela ofegava. Dragonite. Aqueles que entregam suprimentos para o rancho? Naoki riu com conhecimento de causa. Não aqueles Dragonite. Eu sei o que você quer dizer. Ele se inclinou, baixando a voz quase conspiratoriamente. Há um lugar que você ainda não viu, uma ilha perto da grande árvore do mundo. Uma ilha escondida onde inúmeros Dragonite vivem juntos. Sua boca caiu em admiração. Uma ilha cheia de Dragonite? Naoki sorriu com sua expressão de espanto. Sim, é um lugar que você poderá visitar quando for mais velha, abaixo do nível onde a guilda de expedição está sediada. Quando for a hora certa, você irá lá. E talvez... Ele fez uma pausa, deixando o momento pairar no ar. Talvez um Dragonite, ou até mesmo um Dratini, escolha você. O corpo inteiro de Elara tremeu de excitação. Uau! Seus olhos brilhantes cintilavam como estrelas. Naoki continuou com um sorriso gentil. Se você puder provar sua força para os Dragonite e ganhar a confiança deles, talvez um jovem Dratini a escolha como sua parceira e viaje com você. Os olhos de Elara se arregalaram de curiosidade. Um bebê Dratini. Como eles são? No rancho, todos os Dratini que Naoki tinha visto há muito tempo evoluíram para Dragonite e se juntaram às equipes de entrega. Elara nunca tinha visto sua forma não evoluída antes. Naoki riu de sua ansiedade. Você gostaria de conhecê-los? Ela sentiu tão forte que seu cabelo balançou e gritou sim. A ideia se instalou rapidamente na mente de Naoki. Ficar no rancho durante o inverno frio de Paldea não era um problema, mas a ilha Dragonite era quente o ano todo, como a primavera. Seria o lugar perfeito para apresentar Elara à linha do tipo dragão e deixá-la vê-los de perto. Então está decidido. Papai vai te levar para a ilha Dragonite para você conhecer os Dratini, disse ele. O rosto de Elara brilhava de antecipação. Naoki fez seus preparativos rapidamente. Ele informou Iono e depois falou com Entei, Suicune e Raikou, avisando-os que levaria Elara para a Árvore do Mundo. As 3 feras lendárias assentiram, concordando em vigiar o rancho enquanto ele estivesse fora. Finalmente, acompanhada por Larvesta, Elara seguiu seu pai através do mundo reverso de Giratina, o estranho portal os levando para os céus acima do domínio dos Dragonite. A cena que o saudou foi de tirar o fôlego. O céu era um azul vívido e infinito, o mar abaixo brilhava como vidro, e a luz do sol transformava as ondas em ouro líquido. À frente havia uma ilha exuberante e circular coroada de vegetação, e em seu coração brilhava um lago claro. De tempos em tempos, Dragonite subiam da ilha, asas cintilando na luz. Ao longo das margens do lago e na praia de areia, dezenas de Dratini e Dragonair brincavam nas águas rasas, seus corpos serpentinos tecendo graciosamente pelas ondas. A ilha inteira fervilhava de vida e energia. Naoki observou com carinho. Talvez porque não houvesse perigo ali, os guardiões Dragonite permitiam que seus jovens deixassem a segurança do lago interior, deixando-os brincar livremente na praia. O olhar de Elara se fixou instantaneamente na cena animada. Seus olhos brilhavam. Uau! Naoki riu. Aqueles pequenos e azuis são Dratini. E os maiores, laranjas voando acima? Aqueles são Dragonites, a evolução final do Dratini. Dratini, Dragonite, sussurrou Elara como se estivesse saboreando os nomes. Nesse momento, o grupo de Dragonite e seus filhotes notaram os visitantes. Muitos dos Dragonite reconheceram Naoki. Seus olhos se iluminaram, e com gritos alegres, eles voaram, asas agitando o ar enquanto desciam para cumprimentá-lo. Os Dratini mais jovens, provavelmente chocados no último ano ou 2, nadaram mais perto curiosamente, espiando suas cabeças acima da água. Naoki estendeu a mão, acariciando a cabeça dos Dragonite familiares. Você já evoluiu para Dragonite, não é? O Dragonite assentiu orgulhosamente, suas caudas chicoteando de excitação, ansiosos para mostrar seu progresso. Naoki sorriu calorosamente. Vocês trabalharam muito. Vocês são incríveis. O elogio fez os Dragonite brilharem de alegria. Logo a atenção deles mudou para a garotinha humana parada timidamente ao lado de Naoki. Longe de estarem cautelosos, os Dragonite se aproximaram gentilmente, olhos arregalados de interesse pela presença da criança. Naoki riu de sua curiosidade e a apresentou. Esta é Elara. Ela é minha filha. Os Dragonite piscaram surpresos. Naoki tinha um filho? Naoki olhou para a filha. Elara, por que você não diz olá para os Dragonite? Ela se endireitou, sua vozinha soando com confiança. Olá, Dragonite. Eu sou Elara. Entoaram os Dragonite calorosamente. Dragões naturalmente tinham uma proximidade instintiva com humanos com o dom do poder do dragão. E com a aura de Naoki fluindo através de sua filha, não demorou muito para que os Dragonite estivessem felizes e engajados em brincadeiras com ela. Asas batendo e caudas chicoteando como se a conhecessem desde sempre. Perto dali, os Dratini observavam com olhos arregalados e brilhantes. Seus corpos minúsculos se contorciam de inveja, como se quisessem se juntar, mas não tinham certeza se podiam. Elara os viu e imediatamente sorriu. Dratini, vocês também querem brincar comigo? Guincharam ansiosamente, assentindo em uníssono. Em pouco tempo, Elara e os Dratini estavam na praia, cavando areia com suas mãozinhas e caudas, construindo castelos de areia desiguais sob o sol de inverno. Os Dragonite brincalhões até se juntaram, empilhando areia mais alto com suas enormes garras e asas, até que um vasto reino de torres de areia se estendeu pela costa. Naoki e Koraidon ficaram um pouco afastados, observando as risadas e a brincadeira. Por um momento, Naoki simplesmente se banhou na alegria no rosto de sua filha. Então um pensamento se agitou dentro dele. Fazia anos desde que ele havia caminhado corretamente pela ilha Dragonite. Ele queria ver como a tribo estava se saindo. Koraidon disse ele calmamente, fique aqui e vigia. Certifique-se de que ela não caia na água. Koraidon inclinou a cabeça, então ronronou suavemente, uma promessa em sua voz.
Eu vou ficar fora apenas por um tempinho, Naoki o tranquilizou. Embora quisesse claramente seguir, Koraidon finalmente assentiu e ficou parado, voltando seu olhar protetor para Elara e os dragões. Então Naoki partiu sozinho, vagando pelos caminhos familiares da ilha Dragonite. O pomar que ele havia ajudado os Dragonite a plantar agora estava florescendo, suas árvores pesadas com frutas. O lago no centro cintilava pacificamente, Dratini tecendo dentro e fora de suas águas. Dragonite trabalhadores pescavam ao longo da margem, enquanto outros se espreguiçavam na areia quente, descansando suas asas. A ilha havia mudado pouco, mas sua paz e prosperidade aqueceram o peito de Naoki. No lado mais distante da ilha, ele encontrou duas figuras familiares, o imponente Dragonite gigante que ele havia guiado para cá e o venerável ancião Dragonite, sábio e envelhecido. Os olhos do Dragonite gigante se iluminaram com reconhecimento. Ele correu para frente batendo as asas em deleite, e expressou sua gratidão em rugidos estrondosos, agradecendo a Naoki por trazê-lo para cá, por dar-lhe um lar e companheiros. Ele estava feliz além das palavras. O ancião Dragonite curvou sua grande cabeça com dignidade. Ele também ofereceu seus agradecimentos. Sob a ajuda de Naoki, a tribo Dragonite havia prosperado. A comida era abundante, seus jovens cresciam em segurança e a alegria enchia seus dias. O ancião falou de seu apreço pela comida humana, embora tropeçasse no nome de sua favorita. Naoki riu suavemente. Você quer dizer, Poffins? O ancião Dragonite assentiu entusiasticamente, olhos brilhando. Eu vou trazer alguns da próxima vez, prometeu Naoki. O ancião soltou um ronco delicioso, a cauda chicoteando alegremente como uma criança excitada. De volta à praia, Elara ainda estava imersa na brincadeira, seu castelo de areia subindo com a ajuda de Dratini e Dragonite. Seus olhos brilhavam de admiração enquanto ela estudava cada detalhe desses novos Pokémon. Para ela, os Dratini e Dragonite eram tão adoráveis, tão preciosos, quanto os terapagos com quem ela brincava em casa. Alguns Dratini tinham sido tímidos no início, mas agora até eles estavam brincando felizes na areia. Apenas um pequeno Dratini permanecia na beira do grupo, observando silenciosamente com os olhos baixos. Parecia tão lamentável estar separado dos outros. Papai disse que Dratini e Dragonite são do tipo dragão, Elara lembrou. Este era o momento perfeito para experimentar o poder do dragão. Ela estendeu a mão para o tímido Dratini, fechando os olhos para se concentrar. O calor do poder do dragão fluiu suavemente através dela enquanto ela sussurrava. Dratini, você não quer vir brincar conosco? O pequeno Pokémon dragão congelou. Uma presença quente e suave envolveu seu coração. Assustado, e então sobrecarregado de alívio, ele tremeu de alegria. Hein? Você gosta desse poder? Perguntou Elara curiosamente, sentindo suas emoções. Então ela sorriu brilhantemente. Este é o poder do dragão. Papai me ensinou a usá-lo. Se você gostar, eu vou compartilhá-lo com você. A energia gentil pulsou através de sua mão novamente, e o rostinho de Dratini se iluminou de felicidade. Sem pensar duas vezes, ele deslizou para frente e se aconchegou nos braços de Elara, chiuriando suavemente com contentamento. Algum tempo depois, Naoki voltou de sua caminhada e parou abruptamente com a cena. Elara chamou ele gentilmente, é hora de ir para casa. Ok, papai. Elara se levantou imediatamente, tirando a areia. Mas o Dratini se agarrou à perna dela, olhando para cima com olhos arregalados cheios de relutância. Choramingou. Elara se agachou, acariciando suas escamas lisas. Seja bonzinho, Dratini. Eu tenho que ir para casa agora, mas eu venho brincar com você novamente na próxima vez. O pequeno dragão balançou a cabeça, olhos brilhando de tristeza. Elara piscou surpresa. Então ela perguntou suavemente, Dratini, você quer vir para casa comigo? Imediatamente, o Dratini assentiu ansiosamente. Ele podia sentir o calor mágico dentro dela, o poder que o ajudaria a crescer mais forte, mais rápido. E mais do que isso, ele confiava em seu coração bondoso. Se esta garotinha pudesse se tornar sua treinadora, então certamente ele poderia se tornar algo poderoso um dia. Elara se virou para o pai, atordoada. Papai. As sobrancelhas de Naoki contraíram. Isso foi muito rápido. Nem 3 horas e um Dratini já havia corrido atrás de Elara, implorando para se tornar o Pokémon dela. Ainda assim, quando ele pensou sobre isso fazia sentido. Ela carregava o poder Esmeralda e o poder do dragão dentro dela. Para os Pokémon, esses dons eram irresistivelmente reconfortantes. E as crianças naturalmente criavam laços quando brincavam juntas. Ele exalou lentamente e perguntou, Dratini quer ir com você. Mas você está realmente disposta a ser a treinadora dele? Os olhos de Elara se arregalaram. Sério? Naoki assentiu, mas levantou a mão para avisá-la. Sim, mas você ainda é muito jovem. Não tenho certeza se você consegue lidar com o cuidado de 2 Pokémon ao mesmo tempo. Antes que ele pudesse terminar, Elara gritou, eu vou me esforçar ao máximo. Naoki quase suspirou em voz alta. Elara. Ela não tinha ideia do que estava prometendo. Cuidar de 2 jovens Pokémon não era fácil. Nessa fase, ambos ainda eram imaturos. Se um deles sentisse que ela tratava o outro melhor, o ciúme poderia facilmente crescer. Gerenciar o vínculo entre Pokémon era um dos testes mais difíceis que qualquer treinador enfrentaria. Capítulo 779. A chegada de uma nova vida. As coisas se desenrolaram exatamente como Naoki esperava. Depois de capturar Dratini, Elara ficou muito feliz. Ela grudava em seus 2 Pokémon constantemente, seja comendo, brincando ou até dormindo. Naoki havia se preocupado, pois criar o Larvesta de acordo com as notas de Red não parecia ter rendido muito progresso. Mas agora com Dratini, ele notou algo diferente. O poder de dragão de Elara deu ao pequeno Pokémon dragão um impulso incrível no crescimento. De repente, Naoki percebeu que esta poderia ser a chave que faltava para entender como criar Pokémon de forma mais eficaz.
Todos os dias, Elara derramava seu poder de dragão em Dratini, ajudando-o a prosperar. Mas Larvesta, que estava com Elara desde o nascimento, não pôde deixar de notar. O pequeno Pokémon de fogo ficava profundamente frustrado. Muitas vezes, Larvesta espreitava por trás de uma parede, meio escondido, observando com os olhos semicerrados enquanto Dratini se aquecia na atenção de Elara. Para Larvesta, Elara era seu treinador. Eles eram inseparáveis desde o início. E agora todo aquele afeto estava sendo dividido ou melhor, roubado pelo recém-chegado. Nenhum Pokémon poderia aceitar isso sem que o ciúme se agitasse. Um dia, enquanto Elara estava fora tomando banho com a ajuda de Iono, Larvesta deslizou silenciosamente até Dratini. Quando rivais se encontram, a tensão sempre aumenta. Dratini levantou a cabeça com orgulho, sem vacilar. Afinal, este era seu treinador escolhido. Só porque Larvesta havia sido o primeiro, não significava que Elara o amaria mais. Nenhum dos Pokémon cedeu. Eles se encararam, faíscas de emoção piscando como chamas. O temperamento de Larvesta se acendeu. Seu corpo brilhou em vermelho vivo enquanto o calor pulsava através de sua pelagem. Com um grito agudo, ele reuniu sua raiva em uma bola de fogo e a arremessou em Dratini. Au! Ó! Dratini gritou, as chamas queimando suas escamas. Mas mesmo com dor, ele se recusou a recuar. O pequeno dragão abriu a boca e lançou um poderoso sopro do dragão em Larvesta. O choque de fogo e energia de dragão ecoou pela casa, atraindo Naoki imediatamente. Parem! Naoki gritou, pisando entre eles, forçando os dois a se separarem antes que a briga pudesse escalar ainda mais. Quando Elara saiu do banho, pingando e confusa, ela encontrou seus Pokémon sentados em lados opostos da mesa de centro. Larvesta em uma ponta, fomegando de fúria. Dratini na outra, ainda tremendo de indignação. E Naoki no meio, suspirando desamparado. Dratini! Larvesta? Os olhos de Elara se arregalaram. Ambos os Pokémon voltaram seus olhares para ela. Naoki olhou para sua filha. Parece que eu preciso te ensinar a próxima lição. Elara piscou. Seu pai a encarou seriamente. Você sabe por que Dratini e Larvesta estavam brigando agora? Elara congelou. Eles brigaram. Ela se virou para seus parceiros. Larvesta desviou o olhar teimosamente, estufando a pelagem, o ciúme claro em sua postura. Dratini, por outro lado, parecia lamentável, seus olhos marejados de mágoa. Ele nem tinha entendido por que Larvesta havia atacado. Elara correu para Larvesta primeiro. Larvesta, o que há de errado? Mas Larvesta virou a cabeça para o lado, recusando-se a olhar para ela. Quando Elara se virou para Dratini, os olhos do pequeno dragão se encheram de lágrimas. Para ele, a visão de Elara confortando Larvesta primeiro parecia outra ferida. Elara congelou, pega no meio. Ambos os seus parceiros precisavam dela, mas ela não sabia o que fazer. Finalmente ela olhou desamparada para o pai. Naoki apertou a ponta do nariz. Ao lado dele, Koraidon murmurou suavemente a Raal. A cena parecia estranhamente familiar até mesmo para o grande lendário. Naoki bateu palmas uma vez. Tudo bem, acalmem-se. Todos, acalmem-se. Os Pokémon lentamente se acalmaram, sua atenção voltando para ele. Elara, ele perguntou novamente, gentilmente, mas com firmeza. Você sabe por que eles estavam brigando? Ela balançou a cabeça lentamente. Eu não sei. Naoki suspirou. É porque você tem dado muita atenção ao Dratini e deixado Larvesta se sentindo ignorado. Os olhos de Elara se arregalaram. Pense nisso, Naoki disse suavemente. Se você tivesse um irmãozinho ou irmãzinha, e sua mãe e eu só brincássemos com eles, e nunca com você, como isso a faria se sentir? As palavras a atingiram como um raio. Ela imaginou seus pais se afastando, sorrindo apenas para um irmão enquanto ela ficava esquecida. Seus pequenos punhos se cerraram. Seria horrível, ela sussurrou. Naoki assentiu. Exatamente. É assim que Larvesta se sente agora. Você entende? Elara se virou para seus Pokémon e finalmente a compreensão surgiu. Como ela vinha derramando seu poder de dragão em Dratini, Larvesta pensou que o amor de sua treinadora havia sido roubado. Naoki se agachou ao lado de Elara e perguntou gentilmente. Então o que devemos fazer em uma situação como esta? Elara mordeu o lábio, então sussurrou. Eu deveria pedir desculpas ao Larvesta. É minha culpa. As orelhas de Larvesta se animaram com suas palavras, seus olhos piscando com uma esperança frágil. Naoki assentiu. Então o que você vai fazer? Sem hesitar, Elara correu para o lado de Larvesta, ajoelhou-se e disse sinceramente, me desculpe, Larvesta. Eu não queria negligenciar você. Eu prometo que não vou esquecer de você de novo. Larvesta olhou para ela por um longo momento. Ele havia crescido com ela, compartilhado suas primeiras memórias. No fundo, ele queria perdoá-la. Lentamente, ele se acalmou e soltou um murmúrio baixo. Mas do outro lado da sala, os olhos de Dratini se encheram de infelicidade. Vendo isso, Naoki explicou gentilmente. Elara, uma boa treinadora deve aprender a equilibrar seu amor entre todos os seus parceiros. Você deve compartilhar seu coração com cada Pokémon igualmente, tratá-los com justiça, e garantir que nenhum deles se sinta deixado para trás. Esse é o tipo de treinador que pode ir longe. Os olhos de Elara se arregalaram. Ela entendeu imediatamente. Ela se virou para Dratini e disse com igual sinceridade. Me desculpe, Dratini. Eu amo vocês dois, Larvesta e Dratini. Eu quero viajar pelo mundo com vocês, ter aventuras juntos e ser sempre sua amiga. Dratini piscou surpreso, seus olhos cintilando. Larvesta virou a cabeça, fingindo não se importar, mas sua chama trêmula mostrava que ele também estava ouvindo. Comovido por suas palavras, Dratini chiuriou suavemente e assentiu ansiosamente. Larvesta finalmente cedeu, soltando um suspiro como se dissesse, tudo bem, eu te perdoo. Elara sorriu. Ela esticou sua mãozinha. Então vamos prometer. Quando crescermos, viajaremos juntos e nos tornaremos a equipe de treinador e Pokémon mais forte do mundo. Larvesta hesitou por um momento, então colocou sua garra gentilmente na mão dela.
Dratini gritou, envolvendo a ponta de sua cauda em torno de seus pequenos dedos. Uma criança e 2 Pokémon fizeram seu juramento juntos sob o brilho quente das luzes da casa do rancho. Naoki e Ono observaram a cena em silêncio, a emoção crescendo em seus peitos. O casal trocou um olhar, o alívio acalmando seus corações. A partir daquele dia, eles não precisavam mais se preocupar com conflitos destruindo a preciosa equipe de sua filha. E Elara, guiada por seu pai, havia aprendido uma verdade importante. Todos os dias depois disso, ela dividia seu treinamento igualmente, usando seu poder de dragão para ajudar Dratini a crescer, enquanto também criava a Larvesta com os métodos de treinamento do tipo fogo registrados no antigo caderno de Red. Naoki até encenou batalhas simuladas, deixando Larvesta e Dratini se enfrentarem, assim como os treinadores faziam na televisão. Nenhum dos Pokémon queria desapontar seu treinador. Ambos queriam provar ser seu parceiro mais forte. Eles batalharam ferozmente, trocando vitórias e derrotas. Faíscas de fogo colidiram com jatos de energia de dragão. Com o tempo, sua rivalidade se transformou em respeito mútuo. Lentamente, o ciúme de Larvesta se desvaneceu. A cautela de Dratini se dissolveu. Através da batalha, os dois chegaram a se entender. E assim, o tempo passou. No ano 207 do calendário da Liga, Naoki tinha 29 anos, e Elara havia completado 5 anos. Em uma tarde quente de primavera, o rancho Casa da Árvore deu as boas-vindas a uma nova vida em seu lar. Ono havia dado à luz um menino, e o casal o nomeou Sorin. Por algum estranho capricho do destino, no exato momento do nascimento de Sorin, o ovo fóssil que Naoki havia confiado aos pesquisadores também chocou. Dele emergiu um pequeno e brilhante Terapagos. No berçário, Naoki colocou cuidadosamente a tartaruga recém-nascida ao lado do berço de seu filho. Após terminar seu primeiro gole de leite morno, o pequeno Terapagos se aninhou em um cobertor macio ao lado do bebê Sorin e logo adormeceu pacificamente. Naoki balançou suavemente o berço enquanto Elara, Larvesta, Dratini e vários Terapagos curiosos ficavam na ponta dos pés, espiando o menino. Os olhos de Elara estavam arregalados de admiração. Pai, este é mesmo meu irmãozinho? Naoki assentiu suavemente. Sim, o nome dele é Sorin. A partir de hoje, ele viverá conosco aqui no rancho. Vocês dois serão os irmãos mais próximos do mundo inteiro. As palavras ecoaram no coração de Elara. Olhando para o rostinho minúsculo e adormecido do bebê, um calor estranho encheu seu peito. Então é isso que significa ser uma irmã mais velha. Mas antes que ela pudesse saborear completamente o pensamento, seu nariz de repente enrugou. Um cheiro ruim se espalhou pela sala. Eka, ela guinchou, recuando com seus Pokémon. Meu irmãozinho fez cocô. Naoki. E Ono não pôde evitar rir. Você sabe, você era exatamente assim quando era pequena. Os olhos de Elara se arregalaram em descrença. De jeito nenhum. Eu era fofa e limpinha. Naoki sorriu maliciosamente. Sério? Então quem foi que molhou a cama na véspera de Ano Novo? As bochechas de Elara ficaram vermelhas. Com um guincho de protesto, ela disparou para fora do quarto, seus Pokémon a seguindo. Não falo mais com o papai. Naoki riu balançando a cabeça. Essa criança. Naquela época, ela havia bebido muitos refrigerantes antes de dormir, e ele havia sido quem lavou o edredom dela na manhã seguinte. Ela está crescendo, Ono disse calorosamente. É claro que ela está envergonhada. Naoki assentiu. Talvez sim. Mas não importa quantos anos ela tenha, mesmo que tenha 50, ela sempre será nossa criança. Ele se inclinou para trocar a fralda de Sorin, enquanto o bebê de repente começava a chorar. Pronto, Ono arrulhou, roçando a minúscula bochecha de seu filho com a mão. Pequeno Sorin, cresça forte e saudável, assim como sua irmã mais velha. Enquanto isso, fora da casa, Elara correu para o prado com Larvesta, Dratini e alguns Terapagos, ainda vermelha no rosto pela provocação do pai. Nesse momento, uma silhueta familiar apareceu perto da entrada do pasto. Uma figura alta com as mãos calmamente cruzadas atrás das costas, caminhou em direção ao rancho. Sua pele escura capturava a luz do sol, e seu longo cabelo violeta fluía elegantemente sobre seus ombros. Os olhos de Elara se iluminaram. Tia Geta, o que você está fazendo aqui? Claro que estou aqui para visitar você. Geta sorriu calorosamente, adiantando-se e entregando a Elara uma Pokébola comemorativa. Este é um souvenir da Liga Paldea, a Pokébola do campeão. Disse que quem a segura está destinado a se tornar um campeão um dia. Uau! Os olhos de Elara brilharam. Tornar-se campeã, a treinadora mais forte do mundo, era seu maior sonho. Ela aceitou a Pokébola com as 2 mãos, sua empolgação transbordando. Obrigada, tia Geta. Geta riu suavemente, então seu olhar se desviou para os Pokémon reunidos em torno da menina. E estes, são seus novos parceiros? Ela se lembrava que Elara havia começado com apenas um único Larvesta. Sim, Elara sorriu. Dratini é o parceiro que o papai me ajudou a capturar, e os Terapagos também. Todos eles viajarão comigo quando eu partir. Os olhos de Geta brilharam pensativamente. Assim como eu suspeitava, Naoki já começou a preparar sua futura equipe. Larvesta e Dratini sozinhos eram incríveis, Pokémon raros com potencial extraordinário. Suas evoluções, Volcarona e Dragonite, eram potências temidas em todas as regiões. Mas mesmo deixando-os de lado, os Terapagos estavam em um nível totalmente diferente. Embora pequenos e de aparência inocente, eles eram Pokémon lendários ligados aos mistérios da Área Zero. Nem mesmo a força combinada de todos os Pokémon Paradoxo poderia se comparar. E Elara não estava sozinha. Ela também tinha a guarda inabalável de Entei, Raikou e Suicune, as 3 feras lendárias que haviam escolhido protegê-la. Larvesta, Dratini e Terapagos, mais as 3 feras. Mesmo como a grande campeã de Paldea, Geta achou a escalação surpreendente. Uma risada suave escapou de seus lábios antes que ela pudesse pará-la. Neste ritmo, esta garotinha tem a maior chance de me superar e se tornar a próxima campeã de Paldea.
Ai. Ela tossiu 2 vezes, recuperando rapidamente a compostura. Olhando em volta, ela perguntou gentilmente, e onde estão seus pais? Eles estão no quarto deles, cuidando do meu irmãozinho, Elara respondeu. Ela quase deixou escapar que ele estava fedorento, mas então se lembrou do pai a provocando sobre fazer xixi na cama antes. Se a tia Geeta ouvisse essa história, ela nunca mais a superaria. Entendo, Geeta disse com uma risada leve. Então vamos cumprimentar o pequeno recém-nascido. Elara acenou, optando por ficar do lado de fora e continuar brincando com seus Pokémon. Dentro da casa, Iono espiou pela janela. A campeã está aqui. Naoki se adiantou para abrir a porta. Ele não estava surpreso. Geeta havia lhe enviado uma mensagem ontem, dizendo que visitaria hoje. Boa tarde, Naoki. Geeta cumprimentou com um sorriso. Faz tempo. Sim, faz. Naoki sorriu calorosamente. Entre. Geeta entrou, cumprimentando Iono educadamente antes que seu olhar caísse sobre o berço. Um minúsculo bebê dormia profundamente lá dentro, envolto em cobertores macios. Vocês já deram um nome a ele? Ela perguntou suavemente. Sim, Iono respondeu com um sorriso gentil. O nome dele é Sorin. Sorin. Geeta repetiu o nome, sua expressão se iluminando em um sorriso. Naoki não só havia garantido o caminho de sua filha em direção à campeã, mas agora com o nascimento de Sorin, o legado do próximo grande prodígio de Paldea estava assegurado. Capítulo 780. Morte e crescimento. Sentindo o sorriso no rosto de Geeta, Iono sentiu que algo estava errado. Sem ter certeza do que era, ela mudou de assunto. Campeã, o torneio da liga deste ano correu bem? Neste momento Naoki retornou, e os 3 se sentaram juntos perto da janela. Geeta assentiu. Claro, havia tantos treinadores fortes este ano, não apenas Nemona, mas também Ash. Ela suspirou melancolicamente. Aquele garoto lutou contra todos os desafiadores e conquistou o título de campeão de Paldea. Eu até o convidei para se juntar à Liga Paldea, mas ele recusou. Naoki. Ele se lembrou claramente. Ash tinha vindo a Paldea para desafiá-lo. A propósito, Naoki perguntou, virando-se para Iono, Ash passou no rancho enquanto eu estava na área 0? Ele passou, mas quando soube que você não estava em casa, ele voltou. Iono admitiu com um pequeno tapa na testa. Ela estava tão preocupada com Naoki na época que havia se esquecido completamente de mencionar isso. Entendo. Naoki assentiu. Vou entrar em contato com ele mais tarde. Você conhece esse treinador pessoalmente? O interesse de Geeta foi despertado. Naoki assentiu. Ele é incrivelmente trabalhador. Ele começou na cidade de Palete, viajou por todas as regiões, e agora finalmente alcançou seu sonho. Entendo. Geeta murmurou suavemente, sua expressão pensativa. Seus olhos se desviaram para fora da janela, memórias a puxando de volta. Ela ainda se lembrava da primeira vez que conhecera Naoki. Um colossal Dragonite havia cruzado o mar e chegado às praias de Paldea, e graças a Naoki, o desastre havia sido evitado. Quase 10 anos se passaram desde então. Ela estava agora na casa dos 30, se aproximando dos 40. O tempo voa, Geeta disse com um suspiro. Na primeira vez que o vi, pensei, este treinador é especial. Naoki sorriu fracamente. Ele realmente respeitava Geeta. Durante seus anos como campeã, ela foi diligente e firme, lidando cuidadosamente com todos os assuntos da região de Paldea, grandes e pequenos. Embora a equipe da liga às vezes parecesse sobrecarregada, sob a liderança de Geeta, Paldea era considerada uma das regiões mais seguras e estáveis do mundo. Muito bem, então. Geeta se levantou lentamente, tão composta como sempre. Ainda tenho trabalho para resolver na liga. Virei visitar Elara e Sorin novamente em breve. Naoki e Iono assentiram, levantando-se para se despedir dela. Lá fora na grama, Elara estava praticando com seu Pokémon. Ela levantou sua Pokébola com determinação, comandando. Larvesta, use brasa. Larvesta cuspiu uma pequena explosão de fogo em Entei. Embora a besta lendária pudesse ter facilmente se esquivado, ele agiu pela causa de Elara, deixando as faíscas atingirem sua pelagem. As chamas não eram fortes, eram fracas, flechas de calor inofensivos nessa fase. Mas Entei fingiu tropeçar dramaticamente, caindo na neve. Os olhos de Elara se arregalaram em alarme. Ela correu para o lado de Entei, empurrando desesperadamente suas enormes patas. Vendo seu pânico, Entei abandonou a encenação. Ele lentamente levantou a cabeça, olhando para a garotinha com uma ternura que poucos haviam visto na poderosa besta. Por um instante, ele não parecia um Pokémon lendário, mas sim um pai brincando gentilmente com sua filha. Elara soltou um suspiro de alívio, abraçando sua juba com força. Perto dali, Raikou e Suicune trocaram olhares, suas expressões indecifráveis. Entei, percebendo sua falha na compostura, rapidamente se levantou novamente, sua dignidade flamejante restaurada. Raikou e Suicune. Geeta não pôde deixar de rir suavemente da cena. Elara já é bem talentosa. Falando de sua filha, o peito de Naoki se encheu de orgulho. O sonho dela é se tornar a treinadora mais forte do mundo. Aguardo ansiosamente por esse dia, Geeta disse com um sorriso caloroso. Muito bem, vocês dois devem voltar e cuidar de Sorin. Vou me retirar. Cuidado, campeã, Iono disse enquanto a acompanhava. Geeta deu um aceno educado, então se virou e caminhou pela estrada nevada até que sua figura desapareceu na distância. Naoki e Iono a observaram partir, então voltaram para casa em silêncio. Iono foi cuidar do bebê, enquanto Naoki pegou seu telefone Rotom e ligou para Ash. A tela se iluminou com beep 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 alegre antes que a chamada se conectasse. Um rosto familiar, mas mais maduro, apareceu, Ash Ketchum. Senhor Naoki,
Você finalmente terminou seu trabalho? Ash perguntou com um sorriso. Naoki assentiu, mas seu olhar passou por Ash e ele congelou por um momento. Atrás de Ash havia um quintal extenso, claramente projetado como um paraíso para Pokémon. Dezenas de Pokémon vagavam felizes, Bulbasaur se aquecendo ao sol, Charizard esticando suas asas, Snorlax cochilando preguiçosamente, Kingler batendo suas pinças, Pidgeot voando no alto, Dragonite descendo, Gengar se esgueirando e Infernape brincando. Naoki os reconheceu instantaneamente. Eles não eram apenas Pokémon aleatórios. Estes eram os parceiros de longa data de Ash, reunidos finalmente. Ash, o que você tem feito ultimamente? Naoki perguntou com curiosidade. O sorriso de Ash se alargou. Ele virou a câmera orgulhosamente mostrando todo o quintal. Depois de voltar de Paldia, fiquei na cidade de Palete com a mamãe. Com o apoio dela, transformamos o quintal em um paraíso Pokémon. E eu trouxe de volta todos os Pokémon que tinha deixado com o professor Carvalho. Agora estamos finalmente todos juntos de novo. Naoki sorriu suavemente. E você continuará viajando? Ash hesitou, coçando a bochecha. Ele estava com quase 20 anos agora, Naoki percebeu. Vou pensar nisso mais tarde, Ash disse após uma pausa. Fiquei longe de casa por tanto tempo. Por enquanto, só quero descansar e passar um tempo com todos. Neste momento, Byleth saltou para o quadro, esfregando o focinho na bochecha de Ash com sua cabeça folhosa. Tudo bem, Byleth. Ash riu, abraçando-a. Eu prometo, nunca mais vou deixar você sozinha. Naoki não pôde deixar de rir. Olhando para Ash agora, ele pensou nos inúmeros companheiros com quem Ash havia viajado durante sua jornada de 9 anos, Misty, Dawn, Iris, Serena, Lily, e tantos outros. Um brilho travesso piscou nos olhos de Naoki. Ash, você cresceu agora. Na tradição da cidade de Palete, não está na hora de você pensar em se estabelecer? Já encontrou uma namorada? Ash instantaneamente corou. Claro que não. É muito cedo para falar sobre coisas assim. Naoki gargalhou. Envergonhado, Ash rapidamente deu uma desculpa. Ok, Sr. Naoki, o professor Carvalho está me chamando para alguma coisa. Vamos conversar mais tarde. E com isso, ele encerrou a ligação apressadamente. Naoki olhou para a tela em branco por um momento. Uma sensação estranha surgiu dentro dele. Ele percebeu pela primeira vez que uma parte de sua infância havia chegado ao fim. Ele estava com 29 anos agora, mas ouvir que a jornada de Ash finalmente havia parado o causou uma pontada agridoce. No anime, Ash era sempre apresentado como um treinador de 10 anos com 25 anos de experiência em viagens. Mas este não era um anime. Este era o mundo real. Tanto os Pokémon quanto o próprio Ash iriam crescer, mudar e envelhecer. A história que Naoki conhecer havia terminado. A partir deste ponto, a vida de todos entraria em território desconhecido. Nova vida nasceria. E inevitavelmente algumas vidas chegariam ao fim. Em maio do ano 207 no calendário da Liga, um evento sombrio atingiu a pequena cidade. A senhora Dantes, que morava na rua Lanhai 308, faleceu tranquilamente em uma tarde quente, sua longa vida finalmente chegando ao fim. Naoki, que a conhecia e a sua família bem, compareceu ao funeral para prestar suas homenagens. Elara seguia atrás de seu pai, agarrada à barra de seu casaco. Ao seu redor, pessoas de preto choravam baixinho, sua dor pesando no ar. A garotinha não entendia completamente o que estava acontecendo, mas a tristeza pressionava seu peito, deixando-a inquieta. Sentindo seus passos trêmulos, Naoki se curvou e acariciou suavemente sua cabeça, puxando-a para perto de seu lado enquanto caminhavam. Seu próprio olhar se desviou para o caixão onde Madame Dantes jazia em descanso. Um turbilhão de emoções surgiu dentro dele enquanto memórias voltavam. Memórias da gentil mulher que uma vez caminhara até o rancho em busca de leite momo fresco para ajudar a curar seu marido. Agora, com Madame Dantes fora, seu marido estava encurvado diante do caixão, seus olhos antes brilhantes nublados, seu espírito esgotado. Ao redor do caixão, os Pokémon que Madame Dantes havia criado com amor se reuniram solenemente, seus choros suaves e lamentosos. Naoki deu um passo à frente em silêncio. Sou eu, Naoki, ele disse suavemente. O velho levantou a cabeça lentamente, seus olhos se iluminando fracamente com reconhecimento. Naoki, e Dragonite também? Dragonite abaixou a cabeça, seu choro profundo tremendo de luto. O poderoso Pokémon estava devastado. Ele amava a mulher gentil que sempre tinha uma palavra amável e um prato de biscoitos esperando por ele. Mesmo depois que o Expresso Dragonite se tornou mais movimentado do que nunca, ele continuou suas entregas diárias de vegetais frescos e leite momo para a casa dela sem falta. E Madame Dante sempre lhe agradecia calorosamente, com biscoitos tanto para Dragonite quanto para Naoki. Agora, essa bondade se fora para sempre. Eu vou ficar bem. Não se preocupe, Dragonite, o velho sussurrou, a voz fraca de tristeza. Sinto muito por incomodar vocês todos esses anos. Não precisaremos mais de entregas do rancho. Naoki não disse nada. Dragonite soltou outro choro baixo e doloroso. O funeral foi bem assistido. O prefeito Thomas, o dono da loja de sementes e muitos outros moradores da cidade vieram prestar suas homenagens. Juntos, eles oraram por Madame Dantes e depois a levaram para o pequeno cemitério, onde ela foi sepultada. Quando as orações finais terminaram, o prefeito Thomas permaneceu, seu rosto enrugado pesado de luto. Outro velho amigo se fora. Talvez a vez dele estivesse chegando em breve. Ele olhou para Naoki com olhos cheios de pensamentos não ditos, mas tudo o que conseguiu fazer foi um longo suspiro. Naoki, ele disse baixinho, quando eu vir seu avô no próximo mundo, farei questão de contar a ele tudo o que você fez. O velho ficaria orgulhoso, tão orgulhoso. É uma pena que ele não viveu para ver Elara e Sorin nascerem. A garganta de Naoki apertou. Prefeito Thomas, você ainda está forte e saudável. O prefeito deu um sorriso cansado, depois balançou a cabeça. Estamos velhos, Naoki. Velhos demais.
Quando o funeral terminou, as pessoas foram para casa lentamente, deixando o cemitério em silêncio mais uma vez. No caminho de volta, Elara puxou gentilmente a manga do pai. Sua voz pequena quebrou o silêncio. Papai, o que aconteceu com aquela vovó? O que significa morte? Naoki a levantou em seus braços, segurando-a perto enquanto Dragonite e Koraidon caminhavam silenciosamente ao lado deles. Aquela vovó chegou ao fim de sua vida, Naoki explicou gentilmente. Ela se foi agora. Elara inclinou a cabeça, confusa. Ela vai voltar? Naoki hesitou, então escolheu a honestidade. Não. Quando as pessoas morrem, elas vão para outro mundo. E elas nunca mais podem voltar. Todo mundo morre? Elara perguntou de repente, sua voz tremendo de pânico. Naoki abraçou a filha com força. Está tudo bem. Sim, todo mundo morre um dia, mas você não precisa ter medo. Sua mãe e eu estaremos com você por muito, muito tempo. Tempo suficiente para você crescer, se tornar uma grande treinadora e até ter filhos seus. Ele acariciou o cabelo dela gentilmente. E mesmo depois disso, nosso amor por você e todas as belas memórias que compartilhamos viverão dentro do seu coração para sempre. Enquanto você se lembrar de nós, nunca estaremos realmente mortos. Os olhos de Elara se encheram de lágrimas, e ela se agarrou a ele desesperadamente. Elara não quer que o papai morra. O peito de Naoki apertou. A morte de Madame Dantes deve ter agitado algo profundo dentro dela. Ele a embalou gentilmente em seus braços e sussurrou calmamente. Está tudo bem. Sua mãe e eu estaremos aqui com você por muito, muito tempo, talvez 100 anos, talvez 200. Isso ainda está muito longe. Até que esse dia chegue, o que mais importa é aproveitar cada momento da vida que temos agora. Elara fungou, meio entendendo, meio perdida em seu medo inocente. Finalmente, exausta de chorar, ela pressionou o rosto contra o peito dele, as lágrimas encharcando sua camisa. Era o medo instintivo que todas as crianças carregavam, o medo de perder as pessoas que mais amavam, de serem deixadas sozinhas. Como seu pai, Naoki só podia guiá-la gentilmente, ajudando-a a enfrentar essa verdade da qual ninguém podia escapar. Você está com sono? Ele perguntou suavemente, dando tapinhas em suas costas. Se estiver, apenas descanse. Quando você acordar, estaremos em casa. Com suas palavras, os olhos de Elara se fecharam, e ela adormeceu em seus braços. Naoki não chamou Koraidon ou Dragonite para carregá-los. Em vez disso, ele caminhou lentamente pela familiar estrada rural, segurando a filha apertada contra o peito. Koraidon e Dragonite seguiram em silêncio de cada lado, suas cabeças baixas de tristeza. Vendo a tristeza deles, Naoki riu fracamente e balançou a cabeça. Olhem para vocês dois, Pokémon tão poderosos, mas amuados como crianças. Hao! Koraidon resmungou suavemente. Au, ó! Dragonite suspirou. Eles olharam para ele com olhos lamentosos. Naoki sorriu gentilmente, pousando a mão livre em suas cabeças. Não concordamos? Mesmo que meu corpo morra um dia, meu espírito estará sempre com vocês. E além disso, ainda temos muito, muito tempo para vivermos juntos. Os dois Pokémon trocaram olhares, então relaxaram ligeiramente. Sim, o treinador deles havia prometido. E Naoki sempre cumpria suas promessas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.